Fala pessoal, estamos começando mais um episódio desse nosso Papo Gold, o podcast da VS Gold. E, como de costume, estou aqui com meu grande parceiro de trabalho, treinador Guilherme Félix. Gui, hoje nós vamos aqui falar muito do backstage, muito da história da VS Gold. Né? Um cara que é um dos pilares para esse sucesso. E é engraçado que a gente estava falando que é um cara que realmente não tá. Eu sei que ele tá totalmente desconfortável nesse ambiente, porque é um cara que não é das câmeras, não é de aparecer, só que ele é um dos alicerces, ele foi realmente um dos pilares aqui da academia que faz com que a gente consiga manter esse padrão de qualidade que nós temos da academia, mas também dos profissionais, instrutores, treinadores que estão aqui. Você conhece muito mais ele de anos, então gostaria que você apresentasse aí esse grande profissional e esse grande convidado. Salve, salve pessoal, prazer estar aqui. Olha, esse profissional é um profissional que eu já tenho assim, uma amizade de longa data, né? A gente foi parceiro aí de trabalho, de até mesmo assim, no começo, né, lá no começo da academia. Sim. Ele era um cara assim que a gente sempre conversava e tem assim uma carreira que, apesar de ele não expor muito, uma carreira brilhante, um cara que já tem aí anos de experiência como personal trainer, um cara que já também foi coordenador da VS Gold. Eu fui o primeiro coordenador e depois, na sequência, o Japa, né, assumiu isso daí quando teve a abertura da unidade da Rio de Janeiro. Isso, 2013. Né? Isso, 2013, né, Japa? 2013. Então, assim, a gente vai poder conversar sobre a história dele, a história, no caso, em conjunto com a VS e principalmente a sua formação, né, Japa, né? Para você falar pra gente aí também como é que foi sua formação. Sim, mas qual que é o nome do Japa que você não falou? Não, calma que eu vou apresentar ainda. Tá Calma, bom. né? Ok. Falei, mas não apresentei o cara, né? Assim, ó, então a gente tá aqui com Edilson Imanish, né? O personal, nosso amigo. Se apresente, pode se apresentar, fica à vontade aí. É até estranho eu escutar Edilson, né? Porque é Japa, o japonês Já, personal. pra Japa nós, personal. na intimidade é Japa. Menos Edilson, mas já acostumei já há bastante tempo. Perfeito. Bom, sou formado em Educação Física, né? Pela Unopar. Eu entrei na faculdade no ano de 2000 e formei em 2003. Então já faz uns bons anos aí, né? 21 para 22 anos aí de formação. Mas antes da faculdade, da graduação, muitas pessoas acho que nem sabem, mas eu fui atleta profissional de ciclismo. Então, Bacana, ó, isso aí, né? A galera não sabe disso, né? participei bastante daquela questão de treinamento de alta performance. Então, iniciei no ciclismo com 15 anos. Era bem magrinho. O pessoal até brincava comigo que eu era raquítico, literalmente. Eu pesava 55 quilos. Sim. Mas logo aos 16 anos, no segundo ano já de ciclismo, na verdade era um mountain bike, que eu competia, eu já fui campeão paranaense. Então assim, poxa, eu sou bom nisso, né? Então dali pra frente, até o pessoal perguntava assim, o que você vai fazer de faculdade, né? Eu tinha 16 anos. Eu falei assim, vou fazer agronomia. E naquela época eu assim, falei, mas que agronomia, cara? O que é isso, né? Nem eu sabia o que eu queria, na verdade. Só que daí fui indo, fui ganhando mais experiência no esporte, passei para o ciclismo olímpico, fui campeão paranaense novamente. Falei, poxa, até conseguir ser vice-campeão brasileiro em velódromo. Destaque do ano e tudo mais. Naquele momento, eu fui treinado por pessoas muito capacitadas, né? E aquilo me deu um norte. Falei, poxa, eu quero fazer isso com as pessoas também. Sim. Eu quero treinar as pessoas. Então, dali que surgiu a ideia de, tipo assim, vou fazer educação física. Isso foi em 98 para 9. E até tem uma história bacana, porque foi na época que minha família foi embora pro Japão. Eu acabei ficando sozinho no Brasil aqui. E a minha mãe até se assustou. Ela falou assim, vamos embora pro Japão, filho? Eu falei assim, mãe, eu não quero ir. Começar a fazer o que aqui? Eu falei assim, eu vou estudar. Mas vai estudar o quê? Educação física? A minha mãe até deu uma murchada. Eu falei assim, educação física, filho. Né? Engraçado que naquela época tinha muito preconceito, né? Muito. Então, assim... Não vislumbrava um caminho assim que a gente tem hoje, porque até então não tinha nem assim, era poucos personagens
que atuavam na Pouquíssimo. área. Sim. Então a gente via só o profissional de educação física, aquele professor de escola, com o Exatamente, apitozinho aqui e tal, que ia dar aula, né? Lecionar na Ficava, escola né? e era isso aí. Era exatamente isso. Então acho que foi uma... Eu via na cara da minha mãe a decepção dela, né? A gente fala isso rindo hoje, mas... porque a educação física ela foi constituída em 98, né? 1º de setembro de 98. Então, profissionalmente falando, é uma profissão nova. 98. Exatamente. Uhum. Então, você imagina, em 99 eu decidi fazer educação física. Todo mundo me achou louco. Sim. Você é doido, você não vai ganhar dinheiro, você não vai prosperar em nada aí. Só que era o que eu queria. Sim. Então, fui, fiz educação física, formei. E a minha mãe conseguiu vir do Japão pra cá na minha formatura. Veio toda feliz, pô, meu filho formou. E eu me recordo que a gente sentou na sala e ela perguntou, e agora, filho? E agora? Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Uhum. Aí veio aquele monte de ponto de interrogação na cabeça. O que eu vou fazer? E nessa época você chegou a fazer estágio? Em Eu academia? fiz estágio em academia de bairro. Na época, não tinha o que tem hoje de academias, né? Eram Sim. poucas academias, muito pequenas, muito precárias na época. Mas era o que a gente tinha. Então, inclusive, naquela época, você fazia o estágio sem ter remuneração. Sim, era só de carga horária. Não sei se você lembra disso, Eu fiz carga isso também horária. de carga horária. Então, a gente literalmente pagava para aprender. Pagava para aprender. É isso que eu ia falar. A galera hoje reclama de ganhar um pouquinho. Quando iniciamos lá atrás, a gente buscava as academias para a gente buscar conhecimento. Exato. Ter conhecimento prático. Então a gente pagava literalmente. pra ir, Por quê? exato, Porque não você existe. tem um custo de você ir para lá e tudo mais. E o que a gente supria era com a carga horária, não é? E você tinha que dar graças a Deus que você tinha um estágio. Exatamente. Porque, como era muito, tipo assim, pouquíssimas academias tinham em Londrina, era pouca oportunidade. E também era a única oportunidade que você tinha para ter o contato na prática. Porque exato. a gente não tinha internet, os livros eram escassos, a informação era escassa. Ou seja, se você não fosse à academia para você conversar com as pessoas que já estão há mais tempo lá e tudo mais, não aprendia, né? Não aprendia. Então você deve se recordar também na época da faculdade, como a gente não tinha internet, a gente tinha que ir até a biblioteca. Exatamente. Eu lembro que para fazer as pesquisas, eu falei, pô, queria estudar anatomia, eu tinha que ir lá na biblioteca, pegar emprestado o Sobota. Exato. E eu não podia levar para casa, porque era uma enciclopédia extremamente cara. Né? Exato, não podia. Então eu ficava lá estudando, fazendo as anotações. Eu fiz amizade com o pessoal da morfologia na Unopar. Então eu conseguia estudar lá no Unopar também. Às vezes de sábado eu ia lá na sala e ficava estudando membro superior, membro inferior, por conta. Então assim, a gente não tinha esse acesso que tem hoje, né, de informação. Sim, que você tá na sua casa, você tem, num clique você tá ali, com várias informações. E é interessante, que você abriu até uma lembrança. A gente tinha, então, né, a nossa carga horária, que era da faculdade, mas praticamente a gente tinha que estar estudando constantemente na biblioteca, disponibilizando tempo para ir lá, ver livros e pegar, porque a gente não podia nem levar, eram raros os livros que a gente podia levar, né? E era uma coisa assim que, por exemplo, hoje eu vejo a falta disso. Hoje a gente não tem isso. A gente olha, né, o pessoal hoje na formação, poucos eu acredito que vão em biblioteca, ou que vão, no caso, livros e tudo mais. A informação está muito, né, disseminada na internet, né? Realmente. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu sempre falo. Mas eu percebo, assim, que os profissionais de hoje têm muita informação na mão, mas ao mesmo tempo não tem a informação. Não sabe o que fazer com ela, né? Porque fica aquela coisa, assim, o excesso de informação faz a pessoa ficar muito aleatória. Sim. Então, às vezes acaba aquela coisa de foco mesmo que a gente tinha, né? Eu precisava aprender anatomia, eu ficava fechado naquilo o tempo todo. Precisa aprender cinesiologia, ficava naquilo o tempo todo, só vendo aquilo. Sim. Então, acho que hoje falta muito isso, acho que em todas as áreas. Né? Sim, a base se inverteu. Exatamente. Focam muito em especificações, em variedades, em técnicas, mas isso envolve até a minha área de nutrição, tá? Sim. Estratégias, mas esquece a base que não vai se mudar. É como se fosse a Bíblia mesmo, né? Vai estar lá e não é indiscutível em qualquer cenário, em qualquer lugar, em qualquer momento. É atemporal. Quer fisiologia, quer biomecânica, quer sinologia, fisiologia do exercício, assim como envolve a área da nutrição, né? Bioquímica, fisiologia também. Então, anatomia não tem como.
Que é uma Não coisa tem que é como fugir. presente no seu dia a dia, É não tem presente como. no dia a dia. Sim. Você tem que dominar isso. Exato, exato. E essa preocupação mesmo. Porque aí eu me coloco no cenário, porque eu vim dessa geração. Eu já vim da geração do digital, né? Você já entrou nessa geração, Exato. Então, exatamente. assim, só que ao mesmo tempo, ao ponto, né? Assim como eu trago muito desse posicionamento digital, é onde eu vejo realmente que falta dos profissionais da minha área, da minha geração, focar nesse quesito, né? A base, A né? base, É a e base. o que a gente vê também hoje com a questão dos micro e os influenciadores, os próprios, que bacana, né, que o fisiculturismo cada vez vem se crescendo aí, mas vemos muito aqui, se a gente olhar para trás, provavelmente vai ter algum menino de 16 anos fazendo a variação de exercício que viu de algum atleta ontem mesmo no TikTok, né? Então isso realmente acaba trazendo lados bons, mas lados ruins, mas principalmente eu vejo os lados ruins nesse sentido, Exato. né? Exatamente. E vou te chamar de Japa já vi no Não, pode chamar, consultório, fica tranquilo. tá? Então, Japa, trazendo um pouco, né, da tua história, isso é muito bacana. Aí vem a tua história com a VS Gold, sendo, né, o segundo, né, coordenador ali. Sim. E eu acho que é uma coisa que você tem muito apego, muita paixão, que é muito pouco falado realmente dentro do cenário da educação física, dos treinadores, que é a possibilidade, talvez, de trabalhar com isso também, que é a gestão de pessoas. Treinar não apenas alunos, mas treinar profissionais. Gostaria que Cara, você compartilhasse um pouco de como foi, É. você trouxe essa chama que acendeu dentro da educação física, mas quando nasceu botou essa luz na cabeça, opa, peraí, é um lado que eu posso explorar na minha vida e que criei um grande apego. vamos lá, João. Você começa antes do esporte, hein? Foi bem, bem, Legal. bem legal, assim. Lógico, como eu escolhi a profissão por conta disso também, né? Porque eu queria treinar as pessoas. Então, já em 2004, inaugurou uma academia aqui em Londrina, bem antiga. Tem até hoje, acho, Biofitness. A Sim, Fitness, isso. perto ali na Duque de Isso, na Caxias. Duque de Caxias, é? Em 2005, eu passei a coordenar essa academia também. Então, lá começou a história minha com gestão de pessoas. Eu vi que eu gostava de fazer aquilo, de ensinar, de querer ter aquela vontade de que as pessoas fizessem o que eu fazia. Tipo assim, que eu era muito metódico com certas coisas, assim, vamos colocar coisa a grosso modo. Organização de sala, limpeza, a disposição das máquinas. Eu ficava sempre muito observando isso. Tipo assim, era muito meticuloso com essas coisas. E eu sempre ensinava as pessoas a fazerem isso. A partir disso daí, eu comecei a entender que eu podia também ensinar outras coisas. Entendeu? Aí eu comecei a passar pros estagiários como é ser um profissional de educação física. Então ali nasceu tudo isso daí. Lógico, eu tinha 25 anos, 24. Tinha pouca experiência, pouca maturidade. A gente vai aprendendo isso com o tempo, né? E nessa época, eu fazia pós-graduação em Curitiba, de Fisiologia do Exercício Aplicado. Então ali veio uma avalanche de informação para mim também, na época da pós-graduação. E foi onde eu fui buscar conhecimento em tudo que era possível, porque eu precisava passar esse conhecimento para as pessoas. Então já criou uma responsabilidade dentro de mim. Falei assim, não, eu tenho uma importância muito grande aqui na gestão para passar uma informação ou um conhecimento de forma profissional. Então, também nessa mesma época foi bem legal, que eu gostava muito de parte de reabilitação de joelho, coluna, né, lombar, sempre me interessei muito em problemas, Sim. né? Então, Até porque nós somos o solucionadores de tempo todo, problemas. exatamente. Então, eu fui indo para essa área. Inclusive, o meu primeiro aluno de personal, ele tinha hérnia de disco. Então, foi ali que eu falei, putz, esse daqui é muito legal trabalhar. E aí, em 2006, mais ou menos, eu tive um contato dentro do hospital ortopédico. Hoje ele não existe mais ali, que era na JK com a Duque. Uhum. E O prédio continua o ali, prédio né? continua ali. E eu era pai de um colega meu. Eu falei, cara, eu morro de vontade de ver uma cirurgia de joelho. O amigo olhou e falou, como assim, cirurgia de joelho? Você é personal? Eu falei assim, cara, porque eu sou curioso. Eu falei assim, né? Eu já estudei bastante a parte de reabilitação no joelho, com fisioterapeutas e tudo mais. E eu queria entender o procedimento cirúrgico.
por curiosidade mesmo, né? Sim. O Sim. pessoal, meu, você é doido. Eu, não, vamos lá, vou falar com meu pai. E conseguiu me colocar dentro do hospital e eu passei a participar presencialmente da cirurgia de joelho. Então acompanhei bastante cirurgia de ligamento cruzado anterior, de menisco, até de dedo quebrado. Enfim, tudo que aparecia lá, eu ia lá ver. Conversar com os ortopedistas, discutir alguma coisa, isso e tudo mais. Inclusive, tinha situações onde estavam os estudantes de medicina junto na sala, na cirurgia. Eles ficavam olhando pra mim assim: que período que você tá? Eu falei assim: não, cara, eu já sou formado. Mas como assim formado? Eu falei: eu sou formado em educação física. O que você tá fazendo aqui? Eu falei: eu sou curioso. Então, é assim, volta também aquela questão que a gente tava falando agora, né? Que falta essa vontade de você aprender algo diferente. Ou aquilo que eu sempre falo, pensar fora da caixa. Isso. Exatamente. Né? Essa Então, fora da assim, caixa, é isso aí. eu não fui ali só pontualmente tratar reabilitação de joelho. Foi eu queria entender o processo antes de chegar até mim. Sim. Fui na fisioterapia, conversar com fisioterapeutas, entender como é que é o procedimento, como que é feito, isso, tudo mais. Passou isso, eu tenho que conversar com um ortopedista. Eu quero entender o procedimento cirúrgico, como é que é feito. Pra gente juntar tudo e chegar até o produto final. Uhum. Então, cada um no seu quadrado, sempre encarei isso daí. Eu nunca vi fisioterapia como um concorrente. Porque antigamente existia uma rixa muito grande Sim. Sim. entre fisioterapia É. e educação física. Eu sempre vi o fisioterapeuta como um parceiro. Exato. Exatamente. O Como médico, deve ser. parceiro. Tem que ser. Exatamente. Isso aí. Tem que E ser. aí eu fui entendendo lá naquela época que é um trabalho multidisciplinar. Quando a gente quer atingir um resultado. Sim. Sim. Aí, entrando nutrição também. Né, lá em 2004, eu me recordo do Rodolfo Pérez, Sim. Sim. iniciando a carreira dele. Ele ali foi um divisor de águas, né, para nutrição esportiva. Com certeza. Então ali eu também já comecei a olhar a nutrição. Falei, poxa, a nutrição também é interessante. Porque já une o que a gente faz. Então a gente Sim. vai agregando coisas, né? Exato. E eu vejo que isso falta muito hoje. Sim. Total. Sim. Aí voltando lá, Sport. Em 2011, eu já atendia na Sport. Conheci o Guilherme, o Sérgio, tudo já fazia um tempo. Aí o Sérgio me veio com a proposta de coordenar a academia. Uma academia nova que iria abrir, que era a Rio de Janeiro. Aí ele me abriu a planta da academia na mesa. Eu fiquei olhando e falei, caraca, que academia grande. Ele japonês, topa o desafio? Eu falei, topo, vamos lá. E ali também teve mais desafios. Encontrar mão de obra. Uhum. Cara, isso foi em 2012 para 13. Uhum. E ali eu já encontrei dificuldades de encontrar mão de obra. Eu disse que hoje tá pior, né? A mão de obra que você fala são os profissionais instrutores, os instrutores. estagiários. Assim, era difícil, no caso, você encontrar número de pessoas, assim, no caso, em quantidade, ou pela questão também de pessoas que realmente queriam trabalhar com musculação, que estavam dispostas a estar ali aprendendo, cumprindo com a carga horária e tudo mais. Qual que era a dificuldade maior? Cara, se eu falar pra vocês vão dar risada. Ou vão ficar até de cara. Porque a maior dificuldade era as pessoas acreditarem que aquilo ia dar certo. Porque como era uma academia nova, a Via Sport vinha de um patamar de uma academia, entre aspas, normal. E ele ia dar um grande salto pra uma academia grande. Posicionamento a diferencial. Né? Né? Tanto é que a Via Sport foi um divisor de águas também. Foi. Em Londrina foi. Então, eu tive pessoas, professores que não acreditavam. Tipo assim, não sei não. E aquelas pessoas que olharam pra mim, já conheciam um pouco da minha carreira e falaram assim, é pra trabalhar com você? É, eu vou. E aí, graças a Deus, comecei a formar toda a base da academia. E veio outro desafio, estagiário. Certo. Então, ali nessa dificuldade dos estagiários que eu fui encontrando também outras formas de atrair o pessoal com o quê? Conhecimento. Falei, cara, você vai vir aqui pra aprender. Sim. Então ali eu comecei a linkar uma outra coisa interessante, porque eu vi a carência deles em adquirir conhecimento, mas não sabia como. Eu falei, você quer aprender? Vem comigo. E cara, eu fui angariando gente fora da academia. Às vezes eu ia num churrasco, fulano de tal testando educação física. Pô, deixa eu falar com ele. Cara, num papo de churrasco. Trocava ideia com o cara falava, pô, eu quero trabalhar com você. Aí vinha. Sim. E aí começou a formar a equipe. Aí a Via Sport foi inaugurada em 2013, com uma primeira equipe. Foi, cara,
como eu falei, um divisor de águas, tem um boom na cidade no ramo. E ali começa essa história toda, né? Tipo, de rodar estagiários, professores, até alinhar todo mundo e entender como que funciona a questão profissional do profissional de educação física na sala de musculação. Daí eu comecei a montar estratégias sobre isso. E é interessante que foi assim, desde o estagiário até o cara formado, formado. e o cara que vai atender como personal trainer, Exato. não é? Eu tive que montar todo um cronograma ali. Tipo, a partir do momento de uma simples entrevista, eu falei, não, preciso pontuar certinho isso aqui e passar um treinamento para eles. Coisas assim, que é, digamos assim, pra gente é simples, mas dependendo da pessoa, aquilo não é tão simples assim. Desde organização de sala, eu tinha que falar, até como eles iriam lidar com as pessoas. Então, sempre usei o termo pessoas. São pessoas, né? Então, vocês vão aprender a lidar com pessoas, independente de gênero, cor, raça, o que for. Vocês estão aqui para atender as pessoas. E aí eu fui criando isso daí. E com o tempo, as pessoas foram se preparando e eu estava todo dia na sala de musculação, acompanhando eles, via alguma coisa assim que não estava legal, chamava o instrutor, vem cá, observa aquele aluno. Tá legal? Não, vamos abordar? Bom. Então eu catava na mão deles, fazia, vem cá, é assim que faz. E aí foi formando toda essa questão de formação mesmo. Foi na Via Esporte que a gente começou a trabalhar pesado nisso. Sabe uma coisa que eu reparo muito hoje em dia, que é um pouco diferente da nossa época lá? Claro que na nossa época também, quando eu comecei, né, estagiário, tinham pessoas que eram mais proativas e outras não, né? Só que assim, o interesse principal é da pessoa, Com não é? certeza. Então, quando eu entrei para estagiar, eu não ficava um minuto parado. Praticamente eu rodava a sala de musculação, né? Perguntando para os alunos se precisava da minha ajuda. Era uma coisa assim que eu me mostrava interessado a ajudar as pessoas e ao mesmo tempo até para eu aprender. Até para eu poder, no Sim. caso, né, visualizar sobre exercícios e tudo mais. É o que eu vejo, por exemplo, faltar hoje no pessoal. O pessoal não, hoje eu vejo assim, o pessoal fica parado, não tem essa iniciativa, Proatividade, né? não tem assim, que seria realmente a iniciativa, porque eles acham que vai cair do céu. E não vai cair, o conhecimento não vai cair do céu. Ninguém vai chegar para você e vai, não é? Então, tanto essa parte prática da sala de musculação, de você abordar o aluno, de você tentar entender o problema do aluno, aplicar aquilo e ao mesmo tempo você também buscar fora, porque através disso você começa a ter as dúvidas. Sim. Você começa a pensar assim, poxa vida, eu tenho que entender disso. Como você falou, o cara tem uma hernia de disco, um problema de joelho, alguma coisa, porque a gente trabalha com públicos no geral, né? E isso me impulsionava a estudar, Exato. né? E é o que eu vejo hoje em dia a galera não fazer. Exato. Essa vontade de aprender, né? Que a gente sempre fala assim. Quando a gente é mais jovem, eu até comentei com uma aluna minha hoje. Quando a gente tem uma certa idade, mais jovem, a gente tem aquela fase de aprovação. Então a gente tem que Sim. mostrar Sim. que a gente sabe alguma coisa. E para isso, para mostrar que a gente sabe, a gente tem que o quê? Estudar. Estudar, exatamente. Não é falar palavras aleatórias ali ao ar. Tem que ter embasamento. Casamento. Sim. E eu vejo muito a falta de clareza, de percepção sobre o próprio futuro delas. Porque agora eu trago até num contexto empreendedor, porque vocês também são profissionais autônomos e independentes. E a proatividade, a comunicação, né, estar ali, né, de prontidão, à disposição de forma empática aos alunos, Sim. ele não tem aquela percepção, se eu fizer realmente um bom trabalho e entregar além do que as pessoas veem como expectativa de um instrutor, cara, quando eu me formar, eu já vou estar com alunos à espera. Então vai ter alunos, porque tenho certeza que, inclusive na minha época, quando eu comecei a treinar, é muito bacana a importância de um bom gestor, isso se refletir nos instrutores, porque eu vim da academia do Guido, né, do Guto, e assim como o Japa também é um bom gestor, lá tinha um outro Japa também muito bom gestor, que é o Alberto, e isso refletia diretamente assim, porque via a qualidade dos instrutores lá. Estou falando da minha experiência de contato. E tinha sempre aquele que se diferenciava, que era o cara que eu fazia questão de sempre procurar ele para me orientar.
E assim, Exatamente. com certeza, acredito É. que outros tinham. O cara se formou, eles vão querer contratar ele como Exatamente. personal. Você É pontuou um sobre isso negócio. daí. Nossa, é isso aí que você falou. Então, eu sempre citei isso para os estagiários. Eu falo assim: quem você quer ser? Que tipo de profissional você quer ser a hora que formar? Aquele profissional ruim, ou meia boca, ou cara bom? Quem escolhe é você. Sim. Então, aqui dentro da sala de musculação, você vai ter, assim, diversos exemplos. Do ruim ao bom. Exatamente. Exato, Então, é ali que você começa a observar como que as pessoas trabalham. Sim. exato, Siga um bom exemplo, que você vai se dar bem. Peguem bons exemplos, exato. né? E procurem a prestar atenção no como a pessoa Exato. trabalha, como a pessoa tem a postura dela, como ela age com os alunos, né? E por aí vai, Exato. não é? Porque quando você propõe isso para o estagiário que ele estaria aprendendo, e você coloca a ideia na cabeça dele de que a partir daquele momento que ele coloca uma camiseta com o nome de uma academia, ali começa a criar-se uma identidade profissional. É, Então o cara vai criar a imagem dele ali profissionalmente falando. Uhum. Eu falei, isso não reflete só aqui dentro da academia. Sim, Porque a hora que você tirar essa camiseta e for pra rua, se você estiver lá no shopping, você vai ser visto como o instrutor daquela academia. sim. Exato. Então tem que tomar muito cuidado com questão E de vão falar bem ou mal de você, exato. né? Porque as Exato. pessoas Conduta, reparam. Porque conduta, as pessoas postura. reparam, Exato. entendeu? Elas Reparam. reparam. E eu já tive, já treinei algumas academias de realmente, assim, de ver que não é, inclusive é uma sátira muito comum ao cenário dos instrutores, é aquela questão do instrutor ajudar a menina na esteira enquanto o cara tá Tá fazendo se matando lá, o Exato, exercício fazendo errado. exercício errado Assim lá. como já vi muitos instrutores realmente perderem oportunidades em grandes academias que têm clientes de grande potencial financeiro, digamos, que possa pagar bem a hora deles, por muito essa questão de antiética, de realmente Exatamente. tô ali, vou focar na conversinha É, e tudo mais, sem trazer esse respeito também, principalmente pela camisa que ele tá vestindo, né? exatamente. Além dele ter a visão de preciso ser um bom profissional, ser respeitoso, ser ético, exato. atendo muitas mulheres casadas, muitas, Sim. né? Então, assim, coisas assim que envolvem, mas assim, além de isso estar vinculado diretamente a o que vai ser a minha carreira no futuro, Uhum. mas também o que isso pode refletir na imagem da Na própria imagem. academia. Então, olha Exato. a responsabilidade do Edilson até nessa questão, assim, quem estiver aqui, né, que são os nossos, quem tá na trincheira aqui com a gente, é o que também vai ditar ao sucesso, ao nome, à reputação da academia. Exatamente. Exato, cara, e como reflete isso nas pessoas, é impressionante. Até tava falando com o Erlon ali, que eu falei, só você tá você. Dele, sério, professor? Sério. Teve uma situação que gravou muito, porque eu falava isso muito pra ele, com relação a ser profissional, dentro e fora da academia, Sim. as condutas, né? Não vai ficar lá na balada enchendo a cara, porque as pessoas estão vendo você como instrutor. Uhum. Então, tudo vai refletir no seu profissional. E um dia ele chegou na academia, ele tava bem bravo, assim. Ele chegou pra mim e falou assim, quase fiz uma cagada hoje. Eu falei, por quê? Eu lembrei de você. Eu tava vindo de moto, com pressa, atrasado, e o cara me deu uma fechada. E eu voltei, cheguei na janela dele, cara, eu queria arrebentar o cara. Eu ia xingar ele, daí eu lembrei da camiseta. Agora que eu olhei pra baixo, tava a camiseta da academia. Eu respirei fundo, segui reto. Na hora eu lembrei você falando sobre isso. Falei, que bom, Erno. Uhum. Mas é isso que a gente sempre fala sobre reflexo, né? Perante a Sim. sociedade. E é outra Exatamente. coisa que eu sempre pontuava. O que você quer ser perante a sociedade? Né? Essa questão que eu jogava sempre no ar. Sim. E as pessoas muitas vezes não sabiam responder. Sim. Falei, cara, é Exatamente. simples. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser um bom profissional. Eu quero ser um cara exemplar. Ele falou, então faça por merecer. Sim. Sempre. Por onde a gente começa? Seguindo o exemplo das pessoas boas. Exatamente. A gente é, Dos o ser humano é bons muito, profissionais. o ser humano é Não é? muito observador,
E certeza. reproduz muito aquilo que a gente observa, né? Com certeza, exatamente. Tanto coisas boas até ruins, né? Mas Exato. a gente tem que saber filtrar isso daí e trazer as coisas boas pra gente, pra poder Sim. botar isso em prática, né? Ó, isso é tão verdade, né, que são dois exemplos. Você é um exemplo disso. Você começou lá atrás, você foi mostrando o seu trabalho, ao ponto de você depois ser chamado para coordenar uma academia, né? Eu, quando comecei lá atrás, interessante isso também. Por exemplo, eu comecei, logo quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer meu estágio, e passou ali 2, 3 anos, antes mesmo de eu ser formado, como eu entrei numa academia que era uma academia muito bem conceituada, e o Valdemar, né, no caso, na época, o Valdemar Guimarães, ele que era o responsável, ele me autorizou a eu dar personal com a supervisão dele. Olha isso, ele era o cara que ficava ali dentro, eu já tinha 3, 4 anos de experiência ali, não tinha me formado ainda, estava no último ano. Ele falou assim, Guilherme, eu vou direcionar meus alunos para você e vou estar te acompanhando e supervisionando. Claro, isso aí é uma coisa assim que isso só aconteceu porque era lá antigamente, se fosse hoje não poderia acontecer. Exato. Mas só para citar um exemplo. Ou seja, eu trabalhei ali, no caso, fazendo esse tipo de trabalho, já serviu de exemplo no sentido do cara olhar e falar, não, esse cara aí, Exato. ele é diferenciado, esse cara aí, ele é proativo, esse cara aí, ele estuda, esse cara aí, ele tem... E assim, logo quando eu me formei, eu já tinha Alunos. uma carta de alunos. Eu já tinha uma quantidade de Exato. alunos e muitas pessoas já me procuravam. Guilherme, quando é que você vai ter horário aí? Você vai, né, tá formado e tudo mais, para eu poder encaixar. E logo também já entrei para fazer a avaliação, no caso na avaliação física na academia, que naquela época era legal porque a gente Exato. tinha avaliação, avaliação física. E lá mesmo comecei a fazer a avaliação física, me especializei nessa área também. E já vi a necessidade, né, no caso de realmente ali até prescrevi alguns treinos pro pessoal que fazia ali, porque o pessoal não dava atenção, o pessoal não conseguia dar atenção, justamente por não ter essa proatividade, né? O Sim. pessoal não conseguia, no caso, ter muitas vezes essa demanda, né? Exato. Bom, você passou pelo mesmo que eu passei, né? Quando a gente formou, você falava personal, o pessoal dava risada na tua cara, né? O que que você faz, sua personal? É. Você fala, por que é isso? Tipo, né? A grosso modo, mas pra você conseguir conquistar ali 3, 4, 5 alunos, nossa, era muito Sim. difícil, porque as pessoas não entendiam a necessidade de ter um acompanhamento Sim. profissional para aquilo. Sim, exato. Eles viam o personal com algo para gerar status. Tipo assim, Sim. o cara que tem grana tem personal. Eles não vinham com relação aos benefícios que a gente poderia fazer para eles, com relação à prevenção de lesão, ou até mesmo as reabilitações. Era outra visão. É. E tanto é que só as academias maiores ou que tinham um poder aquisitivo do pessoal que estava, né, treinando lá que tinha personal Sim. naquela época. Exato. Era praticamente isso, Era só para alta sociedade, não então é? era complicado. Tem uma situação que eu vou falar, vocês vão dar risada. Faz tempo isso. Eu fui comprar uma TV de 29 polegadas de tubo. Olha isso, a época. Aí precisava fazer um cadastro lá para poder parcelar aquele negócio. Aí a mulher pediu, precisa de extrato dos 3 últimos meses do banco. Falei, tá bom, né? Fui lá, busquei. Foi preenchendo o cadastro. Profissão. Pessoa profissional de educação física. Eu trabalho como personal trainer. Ela olhou pra minha cara, você só faz isso? Cara, eu fiquei olhando pra ela, falei, não é possível, né? Eu falei, não, é isso que eu faço. Ela pegou uma extrato, ela olhou, olhou outro, pra tirar uma média de salário, né? É, de salário. Nossa, você ganha bem, né? Eu falei assim, pois é, porque eu só faço isso. Uhum. E por Eu só dentro eu faço queria, isso, né? por dentro eu tava, pô, meu, eu trabalho o dia inteiro, meu. Exato. É. Literalmente das 6 Das 6 da manhã até sei lá que horas. Você vai falar que eu só Exato. faço isso. Então, assim, era muito mal vista a profissão, na visto. verdade. A mesma coisa acontecia na nutrição, João. Total. A nutrição esportiva, lá atrás, era também discriminada, Exato. porque você não tinha profissionais, por exemplo, na nutrição esportiva, com formação específica, Não. conhecimento e tudo mais. E E que você não via, viam, e o pessoal também tinha esse preconceito, né? viam que a nutricionista você vai trabalhar no restaurante? Exatamente. Você vai É. trabalhar no hospital? Era a visão, né, que se tinha É. anteriormente. E até mesmo com o contexto, o cenário masculino, diferentemente de Isso, vocês, né? exato, porque Era um eram só cenário mulheres, totalmente né? feminino. Exato. Mais de Vocês tinham 90% isso mulheres. ainda. Exato. Então, assim, a gente tem que ser realmente eternamente grato ao Rodolfo Pérez, porque ele, junto com o Valdemar, ele desbravou isso aí Desbravou pra isso gente, daí, né? Então, é exatamente. exatamente isso. Japa, uma pergunta aqui que acho que é muito interessante, eu tenho uma curiosidade, eu gostaria muito da tua opinião pessoal sobre isso. Vemos que no cenário internacional, Europa, Estados Unidos, as redes de academias, os ginásios,
não tem a cultura que nós brasileiros temos de ter instrutores à disposição para instruir os alunos. Eu atendo mundialmente muitos pacientes fora do Brasil, principalmente pacientes brasileiros que moram fora do Brasil, e isso é uma dor deles no sentido exatamente de não saberem treinar, Sim. não terem conhecimento e ao chegar a um ginásio não ter ninguém a instruí-los. Se você quiser uma instrução, você tem que pagar um treinador. Sobre essa cultura lá de fora e comparada à nossa, você acha que a nossa cultura, de certa forma, pelo fato disso, desvaloriza o profissional, ou na verdade, ou desvaloriza o profissional, ou valoriza o profissional pelas pessoas ali dentro estarem tendo uma experiência e uma educação nesse contexto? Digo no cenário profissional, porque lá eles cobram bem caro. Exato. É um ponto legal isso aí. Um ponto bem caro. E se ter um instrutor na sala, de certa forma, prejudica ou, na verdade, traz um cenário que você, na tua opinião, pessoal, na verdade, pode até valorizar mais ainda esse profissional. Na minha opinião, valoriza muito a nossa classe, Sim. né? Porque eu conversei faz um tempo já, com um cara que morava nos Estados Unidos, ele veio até a academia, e ele mesmo relatou pra mim, foi, nossa, cara, a academia no Brasil é sensacional. Eu olhei pra cara, mas como assim? Por quê? Porque não existe isso lá. Eu falei, isso o quê? Ele falou assim, instrutores. Eu falei assim, realmente lá é caro, né, dele? Cara, isso daqui é um benefício enorme pra gente. Sim, Então, dito isso daí, já dá pra imaginar, né? Tipo, que isso é um privilégio pra gente. sim. Porque até mesmo lá fora, nos Estados Unidos, o profissional de educação física não é nem feito graduação. Exato, É é um um curso curso de 4 meses técnico, é um ali. curso técnico lá, você Curso já pode, técnico, né? que na minha opinião eu acho um absurdo. Além de treino e dieta, que ele pode É, prescrever. também, né? Dieta é a mesma coisa, né? E eu acho um absurdo isso, porque, É. poxa, a gente, na minha época, 4 anos de graduação, já teve uma vez que era 3 anos e meio, que eu achava também um absurdo tirar meio ano, porque já é difícil em 4, Sim, você ter uma pequena base, né, do que é trabalhar numa sala de musculação. Imagina aprender em 4 meses. Então, assim, o que que você tira em 4 meses de conhecimento para trabalhar com um ser humano? exato. Então, assim, realmente é preocupante isso lá fora, mas é a cultura deles, né? E trazendo aqui para nossa realidade, também tem a questão da nossa profissionalização da área. Porque, como eu falei, em 98 foi constituído isso, então é muito novo. Então, hoje, o pessoal encara o personal como um profissional. Isso valoriza muito. Sim, E agora, qual a oportunidade a gente teria de mostrar isso lá fora? É muito mais difícil, exato. né? Porque, igual você falou, né? Que quando você treinava na academia, você sempre reparava naquele instrutor que se dedicava mais àquela coisa. Então, eu sempre falo, aqui dentro da musculação, o cara tá fazendo estágio, o cara é uma vitrine. É Exato. uma O que vitrine, o que ele tá exatamente. ali conduzindo, ensinando o aluno, ele tá ali abordando, ensinando e fazendo as coisas, é a vitrine dele. Igual alguém falou, poxa, eu saí daqui formado já com uma lista de espera de Exato. alunos. Então, essa oportunidade lá fora a gente não tem. Exato. Não teria, né, cara? Exatamente. Então, eu vejo como um grande benefício, assim, ter essa, essa questão de você poder fazer um estágio, a academia oferecer um instrutor Exato. incluso no pacote ali, né? Isso. E realmente assim é um cenário de oportunidade, até mesmo hoje para o trabalho digital, de consultoria digital. Porque assim, exatamente essas dores lá fora que trazem, putz, Uhum. eu pagar aqui um profissional que eu sei que não está qualificado a cuidar de mim, eles relatam, né? Uhum. Não é qualificado, já tentei, já É, gastei e pagam realmente lá, né? Questões de 1 hora de aula, coisa de US$ 100 cada aula. Sim. É. Entendeu? Sim. E Não é entre barato. consultorias realmente caras, né, Uhum. dentro do perfil ali da moeda deles, mas eles vendo realmente assim, caramba, no Brasil eu tenho uma moeda aqui que é mais valorizada que o real, Sim. eu tenho bons profissionais Bons no Brasil profissionais. e que eu posso comprar essa consultoria, né? Sim. Então que realmente envolve também uma questão hoje que eu vejo muito dessa valorização, né, dos profissionais Sim. brasileiros, né? esse lance que você tocou de valorização, antigamente, você vai lembrar, Gui, a briga que a gente tinha com alguns, entre aspas, médicos, né? Principalmente cardiologistas.
que antigamente o cara ia no cardiologista, fazia lá suas avaliações, e o cardiologista falava assim, você precisa fazer X minutos de caminhada ao dia, e não sei o quê. E a gente ficava, eu pelo menos eu ficava revoltado, falei, pô, quem prescreve esse treino somos nós. Sim. A gente que entende sobre o que o paciente ou a pessoa precisa, questão de volume, intensidade, aquelas coisas. A gente estudou para isso, não o médico. Exato. É, é aí que a gente acompanha a evolução. Hoje, graças a Deus, os próprios médicos recomendam o quê? A prática de exercício, vai fazer um treinamento de força, procure um profissional. Exato. Essa fala não existia lá atrás. Não. Procure um profissional. Nutrição. Pô, eu preciso. Você tem um quadro de obesidade, tal grau lá, não sei o quê. Procure um profissional. A sua área Exato. também evoluiu muito, a nutrição. Poxa, e a nutrição e a educação física caminham juntos. Total, total. Entendeu? E não é à toa que realmente a gente vê alguns profissionais da minha área, da área de vocês, ganharem e faturarem tão quanto ou mais que muitos médicos. Que E a gente Sim. até discutindo com Exatamente. médicos, né? É, Colegas médicos, a pacientes que são médicos e alunos que treinam com vocês que também são médicos. Pensa que o cara, para ganhar 2.000 ali de um plantão, são 12, 24 horas que o cara tá lá. Se for pensar a hora por, né, a hora dele, hora dele, né, né? o Sim, real o por valor, hora, exato. não é tão alto. Não A é. gente fala assim, até um Exatamente. cara que faz uma manutenção de ar-condicionado ganha mais por hora do que um É. médico. Né? Exato. Então, assim, é onde, se você consegue se posicionar bem, ser um profissional ético, mostrar que realmente você não, além de você ser bem, né, comunicativo, saber realmente explicar bem sobre o que você quer transparecer e educar o aluno, mas ter essa visão empreendedora, como a Dilson falou, de pensar um pouco fora da caixa, né, de só querer fazer o básico do que está sendo pago entre 4 horas de sala, que é o estagiário, né? Tudo isso vai posicionar um nível de empreendedorismo que realmente é a tua vitrine, Exato. né? Sim. Que você é o teu banner aqui, né? Aonde realmente, assim, cara, por hora você pode faturar mais do que realmente um médico. Claro que envolve especializações médicas e etc, que realmente, né, é uma profissão ainda muito valorizada, mas não existe mais essa. Não tem mais hierarquia profissional onde o engenheiro e o médico e o advogado é a elite Era elite. profissional. Exato, é. Não, Exatamente. hoje Hoje nós vemos treinadores andando de Porsche, a gente vê Porsche, nutricionista exatamente. também faturando milhões, assim como professores. Exatamente. Então, assim, não há mais isso. Exato. Tem esse Né? limite. Isso. Não- Mas tem que começar aqui. Exato. Tem que começar aqui, ó. E aqui que eu pontuo também que muitos estagiários não têm a ideia do que eles vão ser, no caso. Eu sempre Sim. falo assim, personal é uma empresa. Você tem que se encarar como se você fosse uma empresa. É, E exato. você é uma empresa, você é um Sim. profissional liberal, no caso, né? Sim. Você não recebe salário, você Exato. fatura. Exatamente. Então, quando as pessoas entendem sobre essa questão de que você é uma empresa, que tem que ter aquela questão de empreendedorismo, aí que você vê a dificuldade deles entenderem isso daí e gerenciarem suas vidas profissionais. Sim. Aí entra a questão também, que até comentei com o Gui, sobre questões financeiras. Sim. Eu vejo muitos profissionais de educação física, mas acho que isso vai englobar tudo. Mas em específico o profissional de educação física, eles não têm conhecimento ou base cara, aquela questão de consciência financeira. Eu acho que isso aí, Educação é educação financeira, Educação exato. financeira, isso E mesmo. isso eu falo que você deveria ser ensinado na escola, Com certeza. né? E Porque aí seria uma coisa conceito geral, porque todo mundo tem que todo ter. mundo tem essa Todo mundo dificuldade. tem que ter qualquer, né? Sim. E o profissional não sei o que acontece, de educação física, né? O personal. Ele começa a ganhar seu dinheirinho ali, começa a faturar bem, né? Sai do estágio, de repente pega um aluninho ali, um outro aluninho aqui. O cara faz 10x do que ele ganhava no estágio. Então, Rápido. é esse o ponto que eu até ia falar. O cara, né, sai de uma condição de estagiário ou condição de professor ali do horário, que ganha pouco, não ganha muito, a gente sabe disso. E de repente o cara vislumbra ganhar 10 vezes mais do que ele Exato. ganhava. Ou seja, ele fala, opa. E é nessa história que o cara muitas vezes acaba Se não desequilibra, tendo, exato. desequilibra ali, né, na questão cara dessa educação financeira, né? Sim. vê assim aquele dinheiro, pô, que ele nunca imaginou ganhar 10 vezes que ele ganhava como estagiário. Fala, pô, o que que eu vou fazer com isso? Uhum. O que que é o Exatamente. clássico? O cara vai lá e financia um carro. Exatamente. É a primeira coisa. O cara vai lá, financia 100%, não tem dinheiro pra dar entrada, né? Porque até então não tinha dinheiro. E financia 100% do carro. Eu falo assim, meu, não faça isso. Já vi profissionais fazendo isso. Sim, sim, é comum. De eu chegar e É falar, muito comum.
Cara, você sabe quando você vai pagar nesse seu bem aí? Financiando dessa forma, com essa taxa de juros e tudo mais também. Eu pegar uma folha de papel e começar a calcular. Tá, você vai pagar isso aqui, você vai pagar 2x. Você vai pagar o dobro do valor do carro. Aí que entra também a questão de aconselhamento que eu passo pros meninos, dessa educação financeira. Fala, cara, você não vivia com isso? Como estagiário? Você começou a ganhar isso. Cara, segura a onda um tempo. Começa a poupar grana. Daqui a um tempo, daqui em X meses, você compra esse carro à vista. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Mas como eu já também não tive essa educação, muitas pessoas não tiveram, eu fui aprendendo por observação. Sim. Eu observava as pessoas, falei, cara, como é que ele fez pra conseguir aquilo? Sim. Ia lá, às vezes trocava uma ideia com o cara, pô, Sim. legal, não sei o quê. Ah, cara, eu poupei dinheiro. Opa, vou poupar dinheiro também. Então, assim, a gente aprende muito com o exemplo de outras pessoas, aquelas que a gente admira, Exato. Claro, que a gente claro. volta a falar aquilo que a gente olha, fala, nossa, que legal. Como que ele fez pra chegar até ali? Que a gente busca esse tipo de conhecimento também. Aí sai da área de educação física, e a gente entra na área de gestão. Isso. Sim, gestão, exatamente. É isso aí. Porque não adianta nada você faturar um monte e você não souber administrar isso. Exato. Eu E- vejo muita gente quebrar a cara com isso. Edilson trouxe um ponto muito interessante mesmo, assim, cara, porque, inclusive, é um dos objetivos desse podcast, que é enaltecer grandes profissionais, grandes nomes, grandes mentes, pessoas que têm muito conhecimento. E muitos aqui são alunos, né, nossos, Sim. né? Então, você, estagiário, você, personal, você não tem ideia a biblioteca à disposição de vocês que tem aqui com grandes profissionais, né? O Gui, eu sei que investe em imóveis, acredito que ele tenha muita reflexo de alguns alunos deles que eu sei que os caras são grandes empresários do ramo do imóvel. É. Então, assim, quanto os meus pacientes, os alunos de vocês podem ensinar sobre isso gestão mesmo. financeira, Exato. empreendedorismo, porque a gente está atendendo quem? Realmente, pessoas de elite, pessoas grandes empresários. Então, assim, Exatamente. não é só a gente observar quem está fazendo errado, mas querer saber sobre a pessoa, sobre a vida da Exato. pessoa, o que ela faz, se demonstrar o que o Edil sempre foi um eterno curioso. Então, seja curioso. Porque Isso, às vezes exatamente. são coisas, são algumas chaves, alguns insights de outras profissionais que assim, caramba, eu posso jogar isso aqui para para minha vida Exatamente, pra minha vida. Exato. do empreendedorismo, Empreendedorismo, na educação exato. física, dentro da nutrição. E aí você vai buscar esse conhecimento com pessoas que têm sucesso. Exato. É Tipo isso assim, aí. porque sempre fica aquele ponto de interrogação. Putz, como que o cara chegou até ali? Exato. E a gente vai querer conhecer aquela Exato. história. Pô, o Sim, que que o é cara isso aí. fez? Exato. E a gente ali, a gente absorve esse conhecimento. Exato. Quantos carros. Eu falo assim, uma dica aqui, ó. Vocês querem aprender? Observe o estacionamento da academia. Veja quantos carros de meio milhão, 1 milhão tá lá. Conheça sobre essa pessoa. Se a pessoa tem um carro desse, com certeza, falando um bem material desse, com certeza algum ensinamento sobre Sim. empreendedorismo e sobre gestão de dinheiro e investimento, ela pode te ensinar. E pode ter certeza que essas pessoas elas gostam muito de compartilhar isso. Com Né? certeza. Então, assim, cara, isso aqui é um acervo, né, de conhecimento, de história e de muito a te alavancar sobre a carreira. Isso eu levei muito para mim também. Então, assim, muitas coisas que hoje eu tenho do meu lado de gestão profissional, cuido da gestão profissional de outros nutricionistas também hoje, foi muito com o aprendizado de muitos pacientes meus, grandes empresários, donos de grandes empresas, de grandes ramos em várias áreas, né? E isso é realmente assim, aproveitar esse tempo para realmente sugar o máximo de informações, né? Isso é um ponto muito importante. Isso é um termo muito, muito legal, assim, tipo, a gente resume em uma palavra, né? Que é a perspicácia. Que é aquela pessoa que aprende, tem facilidade de aprender, observando ou lendo, ou qualquer coisa. Ela tem Sim. facilidade de pegar aquilo e trazer para ele. Exato. Então, eu gosto de usar muito essa palavra. Seja uma pessoa perspicaz. Exato. Aprenda olhando, aprenda lendo, aprenda escutando, aprenda. Aprenda o tempo todo. Sim. Aqui, igual o João falou, aqui dentro realmente é uma escola. É uma escola, exatamente. Você Onde a tem- gente mais aprende. Você tem muitas informações muito valiosas para sua vida aqui dentro. Sim. Eu tive um aluno uma vez que ele era especialista em marketing. Ele tocou um assunto para mim assim, falei, puta, eu nunca ouvi falar nisso. Marketing emocional. Fiquei olhando assim, eu torci a cabeça assim. Pode me explicar isso daí? Ele falou assim, marketing emocional. Vou te dar um exemplo. Ele falou assim,
Você é o personal, você tem bastante aluno. Você ganha bastante presente? Assim, olha, até ganho. Realmente, pessoal, eu recebo bastante presente, assim, bastante lembrança. Você é um cara que tem um bom marketing emocional. Eu falei assim, tá, ainda fiquei com um monte de ponto de interrogação na cabeça. Né? Sim. Eu falei, cara, você tem noção o que que você provoca de emoções dentro das pessoas que você atende? Aí eu falei, opa, peraí. Realmente é um negócio mais profundo que Mais você imagina, profundo. né? Exato. Você O buraco também é mais provoca embaixo. isso É. nos Sim. seus pacientes. Então eu falei assim, imagina que eu estou lá, não sei, do outro lado do mundo, e eu tenho aula com você. Você é um cara legal, agradável, me gera muitas emoções boas, assim, no treino, aquela coisa. E eu tô do outro lado do mundo, e eu olho um negócio. Putz, cara, vou levar isso aqui pro Edilson. Ele lembrou de você do outro lado do mundo. Exatamente. O que que faz a pessoa lembrar de você? Quando ela te pega pelo São lado emocional. as No emoções. sentido de as emoções. Exato. Aí que ele falou isso aí, eu parei e fiquei assim, puxa, isso é sensacional. Sim. E eu comecei a pôr em prática isso no treinamento com os meninos. Eu falei, cara, vocês não têm noção do poder que vocês têm na mão em gerar emoção nas pessoas. Todo mundo ficava olhando pra minha cara, tipo assim, que é isso? Eu vou te dar um Exatamente. exemplo dentro da sala de musculação, que é a coisa mais simples do mundo, que é instruir uma pessoa. Uhum. Que é o papel do instrutor de musculação. O cara tá lá sentado numa cadeira extensora. Aí você tá vendo ali que o cara não tá muito bem regulado, não tá legal ali. Chega lá pra ele. Cara, vamos melhorar esse negócio aí? Vou regular melhor essa máquina, você vai sentar aqui, você vai fazer assim, 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 assim. Nesse momento, você criou uma emoção dentro daquele aluno que vai perdurar pra vida dele inteira. Exato. Sim, exatamente. Porque ele vai sentar nas cadeiras extensoras daqui 5, 10, 20 anos, E vai, né? ele vai lembrar que foi você tal ensinou. E vem professor aquele que me ensinou isso. pensamento, às vezes assim, Isso, é exatamente caramba, isso aí. há quanto tempo eu tô treinando e ninguém veio me corrigir dessa forma? Exatamente. Aí vem também o sentimento de reciprocidade. Exato. Então a reciprocidade fala assim, caramba, essa pessoa é uma pessoa de valor. Quando eu for querer buscar alguma orientação, eu vou diretamente na fonte, nele, que ele vai estar disposto. E Exato. você vai estar doando conhecimento, seu tempo, instruindo. Reciprocidade é um ponto assim, vou agradar de forma emocional, seja com uma lembrança, com um presente, ou até mesmo assim, você é o profissional que eu quero. Falta quanto tempo para você se formar? Exato. Entendeu? Sobre isso, né, é uma coisa muito importante que você relatou e tudo mais. Quantas pessoas já não passaram na nossa mão, né? De Isso. alunos, seja na academia, enquanto a gente era instrutor ou personal. Eu vejo pessoas que eu já atendi há muitos anos e a pessoa chega para mim e fala assim, Guilherme, eu aprendi a fazer um agachamento com você. Cara, Eu aprendi a fazer tal exercício com você. Você me Isso é ensinou tal coisa. E quando as pessoas me perguntam, ela fala, meu, o cara que me ensinou é fulano e tal. Isso reflete totalmente na confiança que a pessoa tem, né, em você. E ao mesmo tempo, ela vai ser a tua melhor propaganda também. com Então, ao mesmo certeza. tempo que você tenha, por exemplo, né, esse laço emocional e tudo mais, que vai perdurar durante anos, mas é assim, acaba direcionando todo um trabalho que você já Exato. consegue realizar, né, com várias e várias pessoas, né? E é legal, tipo assim, o personal, até o nutricionista como o João, Sim. a gente tem um grande poder de mudar a vida das pessoas. Sim, Muito. muito, muito. Exemplo, por muito. exemplo, João, você fez um trabalho de reeducação alimentar num paciente que, tipo, tinha um grau de obesidade, o cara conseguiu adquirir o peso ideal, parou de Uhum. tomar os medicamentos. Exato. Para ele, aquilo é uma mudança Mudança. Fantástico. de vida, fantástica. aí. Isso ele Exato. vai levar pro resto da vida dele. Porque vai impactar em muitas coisas da vida Exato. dele no geral, né? E- Na qualidade de vida dele, né? E o bacana é que muita coisa está atrelada à própria história da vida da pessoa. Às vezes a gente pega um aluno que está em sobrepeso, uma mulher que está em sobrepeso. Muitas vezes o que levou essa pessoa a estar naquela questão não é só porque ela Exato. descuidou, porque ela Sim. realmente só apenas comeu mais e gastou menos. Questão Né? emocional. É uma questão emocional. O que passou, às vezes, é uma questão assim, nossa, Edilson, nossa, que vocês me pegaram numa uma das piores fases da minha vida. Foi quando eu perdi minha mãe, perdi um parente, perdi meu marido, e eu não tava me amando mais, ou me separei Sim. e não tava me amando mais, e vocês conseguiram me ajudar a voltar com a minha autoestima. Então, assim, muitas vezes eu vejo muitos profissionais falando assim, o que acontece na tua vida lá fora, eu não tenho nada a ver, aqui dentro você veio para treinar,
fecha a boca e treina, que eu não quero saber dos seus problemas. Não é assim, claro que a Não, pessoa não. precisa ter, né, ó, vamos focar aqui, eu sei que tá com... Mas a questão da gente tem que ter uma escutativa sempre, porque às vezes vocês, com mais do que eu, vocês estão ali, ó, dia a dia, né? né, com o aluno. Eu vejo Exato. o aluno, o meu paciente mensalmente, mas assim, vocês veem nitidamente, ó, hoje ele não tá bem, hoje ele... Exato. Mas e aí, E até né? porque a gente conhece muito bem a pessoa por estar Conhece. toda semana com ela. Exato, Vários dias da exatamente. semana com Então, ela. assim, a gente, muitas vezes é essa questão mesmo, não é? A pessoa, ela quer falar, eu sei que normalmente mulher tem, sabe, de querer compartilhar Sim. mais, né? Homem é mais quietão e É. tal, muitas vezes ele vem até, tipo, pô, Edilson, obrigado, cara, depois que acabou o treino, tô sentindo bem melhor, porque o cara, eu tava Sim. pé da vida, ele ficou quieto, e, cara, obrigado, que você me ajudou a desestressar, ou a mulher vem compartilhar alguma questão da vida Sim. dela, e a gente, claro que a gente não vai ficar ali, nossa, só na fofoca e Só na conversando, não fofoca, treinando, mas, ó, e você É tá ali, ajuda a pessoa só emocional quer ser psicológica. ouvida, Exato. ela não quer, às É. vezes, nem conselho nosso, Exatamente, mas ela só quer ser ouvida, e eu vejo muitos profissionais nesse sentido, né, literalmente, de querer ali, ó, não tô nem aí, É. vamos treinar, Isso aí e não sei o é que, interessante a gente falar, né? A gente que trabalha com muitas mulheres, né, João? exato, A gente sabe que o emocional ali bate muito e é uma coisa assim que a é, gente dá esse suporte. exato, O que a gente fala para elas tem um peso muito mais importante. muito O João mais. fala o que eu falo, elas adotam isso, a gente percebe que a gente pode mudar o dia da pessoa, Com Sim, entendeu? certeza. Mudar o exato, dia da pessoa. Então a gente tem esse poder Hum. e ao mesmo tempo a gente tem que ter essa compreensão. é, E como ele falou, grande parte do nosso público nós vamos atender com esse conceito, tá? Que é o conceito, no caso, de amparar emocionalmente, né? Esse lado, muitas vezes, que a gente vê de pessoas, o que fica lá fora, não quero saber, vamos tal. Você tem perfil de pessoas para trabalhar assim. exato, Por exemplo, eu trabalho com pessoas assim. Por quê? Porque eu tenho atletas. Atletas, o exato, que não tem o que acontece? fazer, Eu para tirar o máximo do cara, por mais que eu sei que tá acontecendo algum problema e tudo mais, a gente conversa fora dali e tal. Só que no treinamento, na hora que o cara chega para treinar comigo, a menina e tal, fala, meu, você esquece o que aconteceu, o que tá acontecendo lá fora, e você vai focar exato, no nosso treino perfil aqui. de paciente, Ou seja, é um perfil diferente. Não é exatamente, qualquer pessoa. Né? É, A pessoa ela já está, na verdade, preparada e ela buscou isso também. que é exato. performance, né? E aí já É bem performance, é né? diferente. E Né? as pessoas, elas funcionam muito também com palavras de validação. Então vamos dar um exemplo, né? Uma mulher passou É. problema na semana e tal, não sei o que, demanda, etc. Ele falou assim, nossa, fulano, mesmo com tudo isso na sua vida, você tá aqui hoje treinando. A Exatamente. maioria das pessoas não fariam o que você Não tá fazendo, faria. você tá de parabéns. É Então, isso quando aí. você tá achando que, putz, eu não tô treinando bem hoje, ou não tô assim, a maioria das pessoas não estariam aqui. Você está, então você já se Sim, superou. superou. Então, a pessoa, nossa, eu precisava escutar isso. Eu vejo a falta disso nos profissionais de hoje, de ter essa sensibilidade de entender como funciona a cabeça de uma pessoa que tem um determinado problema, né? Sim, A empatia, né, no caso. exato. Isso. Exemplo, eu tive um aluno meu que chegou na academia, obeso, primeira aula. Ele queria se esconder atrás das máquinas. Sim, Sim. imagino. Então, assim, a gente já, pelo conhecimento, pelo feeling que a gente tem de profissão, a gente sabe que a academia não é um ambiente agradável à primeira vista, Sim, primeiro contato. sim. Ainda mais pessoas, né, que estão com algum problema, De tipo, autoimagem, de autoimagem, autoimagem, exato, isso. autoestima. De autoestima. E eu já fiz a Problema de leitura já autoestima. daquele menino, falei assim, cara, vamos lá. Ele chegou, veio atrás de mim, querendo se esconder atrás de mim, né? Foi lá pra esteira, falei, vamos lá na esteira, botar um papinho com você antes, quebrar o gelo. Aí foi conversando sobre o objetivo, ele falou emagrecimento, tá. Aí eu peguei e olhei pra ele assim, falei, cara, você deve estar pensando aí dentro aí, que as pessoas estão te olhando, te julgando, né? Ele olhou pra mim assim, cara, é porque eu sempre fui julgado, né? Você já mexeu no ponto. Mas, pum, deu uma alfinetada nele Você assim. foi certeza, já deu um Chegou. Só que ao tombo, mesmo né? tempo ele olhou pra mim assim de um jeito, eu falei assim, cara, mas se eu te falar que o seu pensamento tá completamente errado, você vai acreditar dele? Como assim? Eu falei assim, as pessoas te olham aqui dentro não com julgamento, tá? As pessoas estão te olhando de uma forma a admirar. Porque todo mundo sabe que não é fácil Sim. você tá aqui. Sim. E eu sou um tipo de pessoa que eu tô olhando pra você e falei, cara, esse cara é fera. Porque não é fácil estar aqui. Sim. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim.
pô, mudou, tipo assim, a forma dele pensar. Porque eu sei que o cara tá ansioso ali, né? Aquela coisa. Claro, E o ansioso, claro, o ansioso é pessimista, ele só pensa em claro. coisa ruim. Sim, Então ele acha que todo mundo tá julgando ele. Naquele exatamente, momento, isso parece que virou uma chave, assim, cara. O relacionamento, a conversa mudou. Uhum. sim, Então, assim, eu vejo que falta muito isso. Não vamos falar só profissional de educação física. Um ser humano. ser humano, né? Mas isso eu acho que é uma coisa dos tempos modernos, né? A gente já também até conversou sobre isso aqui também, né? Falando Exato. sobre, por exemplo, a empatia, essa questão da leitura da pessoa sobre, de repente, comportamento, jeito, como a pessoa fala com você, ou como a pessoa se porta, você percebe porque a gente tem essa percepção profissional, nós buscamos conhecimento em cima disso, Sim. nós temos o feeling e assim, um tempo de experiência, porque Sim. a gente trabalha já há muitos anos com isso, e eu vejo que essa galera nova, por eles estarem no mundo deles, da informática ali, do digital e tudo mais, eles ficam muito no mundo deles. E pedem essa interação em relação que a gente já teve, né? Uhum. Na nossa Exato. adolescência, na nossa juventude e na nossa formação. Porque a gente teve uma formação muito mais ali próxima, no sentido eu falo com pessoas e tal, do que só no digital. Uhum. E a questão das relações, né? Eu falo do pessoal no geral. Hoje se dá muito pelo digital. Então as Exato. pessoas perderam isso. É, Estão perdendo, na verdade, né? Estão Sim. perde essa, perdendo, né? realmente perde essa sensibilidade de se pôr no lugar da pessoa sempre, né? Não julgar. É uma coisa que eu sempre pontuo com os profissionais. Às vezes tem um cara fazendo exercício lá e o cara começa a fazer apontamento. Sim. Ah, aquele profissional ali, olha, tudo errado o negócio. Falei, cara, a primeira coisa que tem que aprender como profissional, não aponte o dedo. Porque você não entende a realidade do que está acontecendo ali, Sim, o que a pessoa está fazendo ali. sim. Quem entende é o profissional que está com ele. Pode estar fazendo uma coisa não muito legal? Pode, mas é um problema deles. E é o que acontece E é o muito, que né? Já muito na academia acontece. por aí, né? Apontamentos. Apontamentos, né? E normalmente vem de pessoas que, quando o cara tem muito conhecimento, o cara tem já assim, uma experiência e tudo mais, ele já é mais ético no trabalho dele, ele não fica Ele não fica, apontando, não ele não aponta. fica fazendo esse tipo de coisa. E é Exato. nítido Entendeu? isso daí. Que a gente vê na sala. Exatamente. E a É. gente busca o quê? Quando você olha uma pessoa fazendo uma coisa que você não, de repente, tem um entendimento, ou que de repente ficou difícil de você avaliar, né? Você avalia com critério já muito mais assim, não, calma, não vou julgar a pessoa Exato. apontar. Na verdade, eu vou tentar entender o que, é que a pessoa está fazendo. Exato. O que está acontecendo? E a gente, por ser profissional do movimento, a gente estudando o movimento, a gente sabe que é permitido muita coisa dentro de uma Sim. academia. Com certeza. Desde que tenha um objetivo e também que seja específico para aquela pessoa, né? No processo de avaliação que ela passou e tudo mais. Então esse julgamento normalmente vem de quem já não tem essa compreensão. E de Vamos quem ao, muitas vezes, né? Vamos à própria Lívia, nossa atleta olímpica. Ela Isso. tem especificações de treinamento que eu acho que a maioria das pessoas iam olhar ela na academia. O que que essa menina tá arremessando uma bola na parede? Exato. É isso aí. O que ela, que tá fazendo? fazendo? Que isso, Nossa, né? exato. Tipo O que assim, que é isso, é mais né? fácil apontar o dedo, né? Tipo, É, que Então mais fácil apontar o você, dedo. podia você pegar um atleta do karatê e o cara pegar e fazer exercício de potência no cross, de dar soco e Sim. a Exato. galera Trabalhar olhava assim, o que, pliometria que é e isso fazer aqui, coisa, que o entendeu? cara tá fazendo e tal. E realmente assim, essas especificações. Aí vem realmente assim, uma pergunta muito importante, Ilson, você que faz essa gestão de pessoas. Como que você lidava e como você orientava quando você via realmente às vezes a sua própria equipe muitas vezes numa discordância entre um instrutor ou um personal já, o aluno tá ali, o outro ir no lugar, falar, ó, teu treinador, teu instrutor tá te passando errado, né? Assim, assim, assado, meio que querendo vender o peixe. Como que o peixe dele sobre a crítica do trabalho do outro, A conduta ética, né? né? A conduta ética mesmo nesse contexto, né? É, como que você lidava, às vezes, com certas problemas internos da empresa para poder é, ter um ambiente agradável e amistoso entre todos os profissionais? isso era um ponto que eu batia muito no treinamento deles, né? Tinha lá um negocinho escrito lá no treinamento deles. Conduta. Então, tinha lá, eu criava essa situação. Então, eu supondo que o instrutor foi lá e orientou o aluno a fazer um determinado exercício daquele jeito. Aí ele sai. Aí vem o outro estagiário, pô, esse aí tá errado. Eu falei, cara,
isso não se faz. Nunca dentro de uma sala de musculação. Eu falava assim, o termo errado, risca do teu vocabulário. Isso não existe. O que que você faz? O que que você aborda? Se é o teu ponto de vista aquilo não tá legal, chega no aluno e fala assim, vamos melhorar isso? Pode estar morrendo, tudo errado. Não fala que tá errado. Vamos melhorar? E orienta. Porque assim você não passa por cima de uma pessoa que acabou de orientar algo. Sim. E não gera um atrito. Porque eu lembro na minha época, acontecia muito na sala de musculação. Sei lá, corrigia um aluno, o cara ia lá e fazia, tá errado. Puta, dava porrada. Os caras discutiam no meio da sala de musculação. Falei, pô, acabei de Sim. falar um negócio. Já passou por isso? Já. Eu já Já. passei por isso também. Já. Então, lógico, a gente não tinha conhecimento de ética, na verdade, assim, não botava muito em prática, mas eu sempre conduzia os instrutores, os estagiários a fazerem sempre dessa forma. Nunca usar o termo errado. E sempre vamos melhorar. Sim, E com isso eu já evitava um monte de atrito. Sim, sim. perfeito. E, Tusco, quais são os maiores desafios que você via entre ter essa gestão de pessoas? Quais desafios você percebia mais comuns entre os profissionais, os colaboradores a serem corrigidos e aprimorados? Cara, é uma pergunta complexa, assim. Tipo, lógico, o mais difícil para você ensinar realmente os estagiários é a pessoa ser, tipo, ser um ser humano acima de tudo. Uhum, Isso é o mais difícil. Isso porque eu falo assim, isso vem de educação, isso vem de dentro de exato, vem casa. de fora, né? Então, às vezes, a gente se deparava com situações que você tinha que catar o instrutor e ensinar como se fosse uma criança. Coisas que deveriam Coisas que ter deveriam, aprendido em né, É, casa, exato. não vir é? lá de casa. Correções que deveriam ser Exato. paternas, você. Não é à toa que você é chamado Aham. de pai por muitos, né? Isso, É, exatamente. exatamente. É É. isso aí. É Porque isso aí. realmente eu pegava os meninos como se fossem crianças para ensinar. Coisas básicas. Falei assim, cara, se você sujou, você limpa. Se você tirou do lugar, põe de volta. E assim por diante. Então, coisas que eu olhava assim na minha cabeça, eu falei, cara, isso é um absurdo, tem que ensinar isso pros caras. Mas, depois que você pega o fio da meada, aí vai legal. Você tá numa situação que eu uso muito isso aí com as pessoas. Eu tava na academia, tinha uma aluna que era transexual. Uhum. E eu vi o grupo de instrutores ali meio que olhando pra menina, meio de canto de olho, e não foi lá ajudar. E eu descendo a escada, eu olhei aquela situação toda, passei do lado deles, dei a volta na menina, coloquei a mão no ombro da menina, falei assim, vou te ajudar. Vou melhorar essa regulagem da máquina pra você? E pai foi regulando e foi olhando pros meninos. Tipo assim, o que foi isso, né? Foi lá, regulei, beleza, ok, perfeito. Qualquer dúvida, pergunte pros instrutores. Estão aqui pra te auxiliar. Ao mesmo tempo que eu saí dali, catei a equipe, mandei num canto. Eu falei assim, o que foi isso? Eu falei assim, cadê a ética profissional de vocês? O que eu já te ensinei pra vocês sobre atendimento? Vocês estão aqui pra atender pessoas, cara. A menina tava toda torta na máquina aí, vocês estavam tirando sarro dela. Sim. Tipo assim, a dificuldade era você ensinar isso pro profissional. A ser humano. Sim. E atender Exatamente. pessoas. Você atende pessoas. Você não atende igual eu falei nisso. Independente de gênero, raça ou opção Exato. sexual. Exatamente. É Você isso tá aí. aqui pra atender pessoas. Então essa era uma grande dificuldade que eu tinha pra ensinar isso pro instrutor. Sim. Porque lá fora eu falei assim, depois que você formar, você vai se deparar com N tipo de pessoas. E aí, como é que você vai atender? E você fez da melhor maneira possível. Você foi lá, deu o exemplo prático, né? Foi lá, corrigiu, conversou com a pessoa e tudo mais. Depois você saiu, chamou o pessoal para depois conversar com eles. Você não chegou ali, olhou e já chegou chamando Não. na chincha ali, como a gente fala, né? Brigando com todo mundo, né? Com a equipe e tudo mais, porque você mostrou pelo exemplo. Falou assim, ó, Exato. isso é o que vocês têm que fazer, né? A abordagem tem que ser essa. Independente de, né? Como você falou, de gênero e tudo Eu, mais, né? graças a Deus, assim, eu nunca tive que me exaltar com ninguém, nem dar bronca, nem discutir. Isso não é do meu feitio, eu não gosto também.
Mas eu sempre trabalhei com forma, igual o Gui falou, sempre dando exemplo. Sim. O grande líder, ele tem que ser o exemplo, Exato. né? Ele tem que ser o exemplo. Então eu nunca ter que chegar a dar esporro num instrutor. Porque eu sei que isso afasta ele de mim. Exatamente. E eu sempre falava assim, a minha equipe, ela não tem que ter medo de mim. Sim. Ela tem que ter exatamente. respeito. Respeito é Exato. diferente. Se for assim, uma equipe com medo, não produz. Exatamente. E não evolui. Não mesmo. Sim, exatamente, já. Em cima disso, né, de toda a tua experiência, né, assim, profissional, tanto na parte de gestão quanto na parte de personal trainer, fala pra gente, assim, né, pro pessoal também, quais seriam os passos, né, pra uma pessoa em formação, já, no caso formada, né, eu vou colocar já como formada, para ela ter, por exemplo, um posicionamento de imagem, para ela conseguir, de repente, ter esse padrão de atendimento, como a gente está falando assim, quais seriam os passos que você colocaria importantes para gerir a carreira do profissional, ter, no caso, esse processo de imagem e, ao mesmo tempo, chegar na condição que você chegou, que nós chegamos e tudo mais? Cara, primeiro passo, conhecimento. Isso ninguém vai tirar de você. E uma coisa que eu sempre bato acima de conhecimento, eu vejo os profissionais que guardam conhecimento para ele. E eu acho isso muito errado. Sim, Conhecimento, ele tá ali para você passar adiante. passar adiante, né? Então, assim, primeiro passo do profissional, conhecimento. Segundo passo, importantíssimo que eu sempre bato, relacionamento. Que aí é um grande erro que as pessoas cometem também. É sobre isso daí. Tipo, igual a gente falou de apontamento. É você se relacionar bem com as pessoas. Sim. Sem apontamentos, sem nada. Relações, conversa, troca ideia. Eu sempre falava assim, cara, se você tá com um horário meio ocioso assim na academia, faça o seu trabalho. Instrua as pessoas. Roda a sala. Mostra o seu trabalho. E as pessoas, eu vejo muito personal assim, que às vezes tá com o horário ali parado, eles ficam sentados mexendo no celular. Sim, é o que mais De acontece cabeça, hoje. de cabeça É. baixa. É o que Nem mais tem olha, acontecido nem hoje. olha para as pessoas. Sim, Eu falo assim, você quer ser um bom profissional? Cara, peito aberto, olha para as pessoas, instrua as pessoas, aconselhe as pessoas, sim, ensine. Sim. exato. Tá. O, Não, o meu começo de carreira como nutricionista, eu tive um pensamento muito similar a essa dica do Edilson, que é, eu não tinha pacientes ainda, né, aquela disposição, mas eu fui começar num cenário mais ideal, que era trabalhar dentro da academia mesmo, né, atendendo dentro da academia, né, comecei ali atendendo na off, só que ao mesmo tempo, eu não tinha aquela agenda cheia, só que eu fazia questão de chegar lá um dos primeiros horários da manhã e passar o dia Dia todo na inteiro lá. academia. Mesmo que você tivesse só 2 ou 3 clientes, né? Exato, Você ficaria o dia exato. inteiro. Eu estava lá, estava exato. me vestido, e que a pessoa, quem que é aquele ali? Ah, é o nutricionista da academia. Para tanto saber o perfil dos clientes da manhã, da tarde, da noite, mas Exatamente. estar à prontidão de caso queira, já encaminhar o paciente lá para Caminhando cima. pro seu- Exato. É, É exato. isso Então, aí. assim, e eu vejo muito exatamente isso. E é uma coisa, eu falo até dos nutricionistas quais eu atendo, o que eu dou mentoria, que eu dou consultoria, assim, esteja presente, busque bons Exato. parceiros. Então, assim, além do boca a boca dos seus alunos, fala, ele é um ótimo profissional, é o meu treinador, pode passar com ele. São outros profissionais, exatamente, ter um bom fisioterapeuta para indicar, um bom médico para indicar o teu trabalho, um bom nutricionista para indicar o teu trabalho, né? Quantos inúmeros alunos, hoje eu e o Gui compartilhamos dezenas de pacientes em conjuntos, de meninas que, né, principalmente público feminino, qual eu encaminho para o Guilherme, assim como ele encaminha para mim. Então, essa troca envolve o relacionamento, realmente, assim, o posicionamento, estar presente. Exato. Então, assim, eu comecei ali atendendo de graça todos os instrutores da academia. Você pontuou um negócio legal. Eu atendi de graça. Sim. Porque se eu faço um bom trabalho com os instrutores da academia, Esse cara, cara pensa vai que te são indicar. vendedores Exato, ambulantes dentro da academia, Exatamente. Ele vai te indicar para 24 horas todo para mundo, mim. todos os alunos dele. Exatamente. Exatamente. Você E foi pontuou um onde negócio, você pontuou um começou. negócio assim sensacional. Então, assim, De graça. exato. Cara, quantas vezes eu já ouvi profissionais da área chegando pra mim. Porra, japonês, você ensina
De graça. Eu falei assim, cara, qual é o problema em Qual é o ensinar problema? de graça? Exatamente. Eu falei assim, eu estou passando um conhecimento para a pessoa. Uhum. Isso eu tenho em mente que um dia irá voltar. Exatamente E isso. volta. Volta. A gente Volta. sabe que volta, né? Então, o fato de você ensinar, tipo assim, às vezes eu tô ali, tô atendendo o meu aluno, tô focado no meu aluno, e já aconteceu com você, Gui, já Sim. direto, vamos ver. E você vê um aluno com uma certa dificuldade ali do seu lado. Sim. Aí você, assim, e eu fico incomodado com aquilo. Sim. E eu olho pros instrutores, eu falo assim, cara, vem alguém ajudar esse cara. Aí quando não vem ninguém, eu dou uma olhadinha ali, falo pro meu aluno, só um minutinho, vou ajudar essa pessoa aqui. Cara, vamos fazer assim, ó, você tá com dificuldade aqui, vamos fazer isso, assim, assim, assim. Beleza? Nossa, obrigado. Por nada. Tchau. Virei as costas. Fiz o meu trabalho. Cara, você não. Volta àquela questão lá do marketing emocional. Sim. Eu sei o que eu provoquei nele. Sim. Uhum. Ele vai me olhar de outra forma. Sim. Mas isso assim, eu não quero nada dele aqui. Sim, Mas eu sei que aquilo vai polarizar a coisa boa. exatamente, com O cara vai chegar, certeza. porra, eu tava lá Com na academia certeza. fazendo todo exercício, um personal lá foi me ajudar. É. É um japonês assim, assim, assim. É exatamente isso. A sua imagem tá vinculada a isso, e aí, querendo ou não, a pessoa sempre vai falar bem de você. Vai lembrar. Exato. Ela sempre falava, pô, profissional, pô, esse cara foi o único cara que ele estava atendendo, ele deixou o cliente dele e veio me ajudar, sendo que a função dele não era essa. Ele não É. precisava fazer isso. E não foi pra E garimpar não foi pagar, paciente. exatamente, Foi pra não. ajudar. Ele pra veio ajudar. só para me ajudar, entendeu? Isso aí É uma coisa Exato. que falta. Pra exatamente, é o você, que falta hoje em dia. é até errado por minha parte, mas como eu tenho muita instrução do próprio Guilherme, né? Eu coloco o Guilherme como um mentor meu de treinamento, porque eu preciso ter uma percepção sobre o treinamento, até para saber realmente o que o meu paciente está fazendo e tudo mais. Cara, quantas vezes eu na academia incomodado de ver aquele menino, aquela menina fazendo uma execução errada, eu olhar para os lados e ver e nada de instrutor, daí eu falei assim, e eu, né? Ó, cara, trabalha aqui e tal. Uma das coisas que o Guilherme sempre me ensinou, e é engraçado como vê esse marketing emocional, era ó, trabalhar na profissão da escápula, travar a escápula, tal, para fazer o exercício correto. Uma coisa que veio a orientação do Guilherme, o Guilherme me ensinou. E muitas vezes a mesma fala que o Guilherme falou para mim é a fala que às vezes eu vejo um menino fazendo exercício. E eu nem deveria estar fazendo isso, não é meu, não, eu nem deveria estar fazendo isso. Porque eu não sou o profissional de educação física. Mas, não sou o treinador, né? Mas eu vejo realmente essa falta Essa falta. de iniciativa. E é assim. engraçado, você apontou um negócio, eu falei, putz, você reproduz o que o Guilherme te passou, né? Exato. E eu falo isso pros alunos também. Eu falo assim, você vai treinar comigo, eu vou te ensinar as coisas e já te falo. Você vai se tornar uma pessoa mais criteriosa na musculação. Sim. Então você vai olhar diversas coisas aqui dentro que às vezes vai te incomodar. Já fica preparado. Sim. Mas isso é um trabalho nosso. Esse é o nosso trabalho. Mas assim, você falou um negócio que te incomoda, né? É ruim quando você aprende algo com excelência, igual você treina com o Gui, e você olha aquilo, tipo, pô, não tá legal isso aí não. Imagina a gente, Sim. que é da área. A gente olha aquilo e a gente observa dentro de um contexto da sala de musculação e você vê diversos profissionais ali ao redor e ninguém vai lá ajudar. Exato. Uhum. E muitas vezes já, né, tipo, putz, passo lá, ó, fulano, tá vendo ali, ó, tá fazendo errado. Cara, mas isso, se eu fosse instrutor, eu me sentiria envergonhado. Envergonhado. Caramba, Exatamente. entendeu? Exatamente. É O isso aí. aluno aqui É. pedindo pra eu corrigir E, fulano mano, de tal. Sim, Assim como exatamente. esses dias aqui na academia tinha um moleque de pirueta pra cima, fazendo. Eu falei assim, pessoal, me desculpa, né? Mas o que o cara tá fazendo aqui é circo. Se ele cair Uhum. e se machucar, responsabilidade, hein? é responsabilidade da academia, né? Exatamente. Sim, Pessoal, fala pra ele não fazer, até mesmo eu depois vou mandar. Eu mandei mensagem pro Ricardo, falei assim, Ricardo, ó, tinha um fulano de tal, né? Eu vi lá, pede pros meninos não deixarem mais esse moleque fazer, porque se o moleque cai de cabeça no chão, quebra o pescoço, Exato. entendeu? E não era exercício, era coisa pra filmar pra TikTok mesmo, sabe? Sim. Então assim, e o cara fez 3 vezes e eu indignado com aquilo. Entendeu? Então são coisas assim que, né, realmente assim, essa iniciativa é extremamente muito importante. Então Importante, isso né? faz um profissional diferenciado. Exato. Exatamente. É isso aí. Porque
você zela por todos. Por todos. Sim. Não só, Não somente os Seu seus aluno. alunos, exatamente. mas assim, isso aí que você vê o diferencial de um bom profissional. E é o que o pessoal não entendeu. Essa galera nova, eles não entenderam que Não. é isso que Exato. faz a diferença de você ser um bom profissional. Que é você buscar, por exemplo, ajudar todo mundo que está ali no teu Exato. horário, no seu momento. E essa construção, né, de, por exemplo, você ajudar as pessoas, de você passar o pouco conhecimento que você tem, que seja muito ou pouco, o conhecimento que você tem, e você conseguir, com isso, construir É. Exato. uma carreira. Sim. Porque eu vejo o pessoal hoje vislumbra muito e fala assim, pô, eu quero ser igual o Edilson lá, cara, um personal tal, quero ser igual o Guilherme, não sei o quê. Fala assim, tá, mas o que esse cara, Tá no fazendo. caso, esse profissional fez para chegar nesse nível? Exato. Ele fez exatamente isso, ele começou assim, ele não chegou já com soberba, eu não vou É, atender se não me pagar, eu não vou Exato. corrigir se não me pagar, ou qualquer coisa do Uma das tipo, né? coisas que eu sempre falo para os nutricionistas é que o sucesso, ele deixa rastro, É, né? Então, assim, se você vê algum profissional que você admira, que você realmente tenta saber a história de como que começou, o que que ele fez, tenta pegar de sim, insight, exatamente. né? Como eu falei assim, eu vim muito sobre orientação de grandes profissionais, o próprio Hirato, o próprio Rodolfo. Tive boas pessoas ali trazendo orientações, aprendi muito com as qualidades e com erros de cada um, né? Então isso realmente é extremamente valioso, né? Valioso. Como o Guilherme trouxe. E o que eu realmente vejo, assim, esses novos profissionais, esses instrutores, aí você entra nessa questão do mundo digital, aí você entra no Instagram deles, é só vídeo deles realmente fazendo vídeos e ensinando a fazer a Videozinho. execução correta, ao mesmo tempo fazendo vídeo reagindo ao cara que tá fazendo o exercício errado. Entendeu? Exatamente. Enquanto Isso eles estão é pouco. Aí quando tá no tempo de 4 horas de estágio que eles têm que fazer, que eles estão parados que nem estátua. Tô apontando pra trás, exatamente na isso. verdade não é Você porque é na tocou no academia ponto aqui, mas crucial. é pra todas as academias. Exatamente. Tá? Então, Ao invés dele se preocupar em ajudar o público dele, ou as pessoas que estão na academia, ou que seja o público ele, dele e tudo ele mais, ele tá preocupado com o que o outro profissional tá dando e Exato. tentando achar os erros daquele profissional. E aí- Que pra ele, não, isso aqui não tá legal, pra chegar a expor na E aí, internet. quando o Exato. gestor vai lá e chama a atenção dele, fazer uma crítica, pronto, acabou o mundo. Exato. Então, assim, eu pensei uma coisa de crítica, né? Sobre as coisas que eu acontecia como gestor, eu sempre falava pros meninos: vai haver crítica? Vai. Sim, sempre Mas tem. entenda a minha crítica como construtiva. Isso. Eu nunca vou fazer uma exatamente crítica isso. destrutiva. Exatamente. Eu preciso construir vocês aqui dentro. Eu não vou destruir, Exato. jamais. Sim. Pelo amor de Deus. Exato. E o bom profissional dentro da sala de musculação sempre tem esse intuito. Exato. Ele vai ajudar a pessoa, tipo, para construir ela. É construtivo. Então, Exato. toda ajuda que a gente vai prestar aqui dentro de um bom profissional é construtivo. A Exatamente. gente nunca pega o aluno para piorar. A Exatamente. gente vai Com melhorar. certeza. Com certeza. Várias vezes na minha carreira, essas pessoas, né, de autoridade sobre minha profissão e que me trouxeram orientações, várias vezes eles me forjaram na dor de uma coisa que eu escutei que na hora eu ruim, né? engoli, É. foi azedo engolir aquilo lá, só que assim, caramba. Mas ao mesmo tempo que tá falando isso, não e muitas vezes eles falam assim, eu tô pontuando isso aqui pra você porque eu cometi o mesmo erro que você. E a consequência foi disso. Eu fiz isso que você está fazendo agora e eu sofri essas consequências. Então escute quem já passou pelo processo e quem errou. Então, acredito que muito do Edilson, de você, Sim. é ensinar principalmente com os erros de vocês, ó, Sim. pessoal, não cometa. A gente tem o caminho das pedras. Né? Então Exatamente. vocês têm o caminho das pedras, assim, ó, pessoal, se vocês seguirem pelo correto, pelo ético, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aí vem uma pergunta, Edilson. Agora, o que envolve desligamento de colaboradores. O que situações, né, e as principais situações qual você não tinha como ou que fazia avisar uma, avisar duas, avisar três, mas que às vezes, ó, eu vou ter que te desligar por conta que não tá atendendo as expectativas da academia, por exemplo. Cara, isso é um assunto assim. Foi raras vezes que eu tive que desligar uma pessoa. Porque teve uma situação muito legal, assim. Eu contratei uma estagiária, ela não tinha experiência nenhuma. Inclusive, ela ainda faz parte da equipe da academia. Isso é um orgulho. E várias pessoas falaram assim: nossa, Deus, nada a ver essa menina. Ela não sabe nada. Eu falei, mas ela tá aqui pra aprender. Exato. Deu a oportunidade. E, cara, eu fui ensinando as coisas pra ela e ela virou um avião. Então, assim, graças a Deus, assim, muitas pessoas que vieram até mim concluíram seus cursos comigo.
Uhum. Né? Uma coisa que eu sempre pensei, eu não posso ter muita rotatividade de estagiário, isso não é legal. Não é um sinal bom, né? Mas já teve situações, lógico, que tive que dispensar pessoas, né, estagiário, por não cumprir as normas da academia. Tipo, coisa operacional. Tipo, Sim. cara, você não pode sair esse horário, tá? O cara vai sair naquele horário. Eu falei, pô, meu, eu te avisei, cara. Aí avisa uma, duas. Terceira vai embora. Mas questão de desligamento. Teve uma situação uma vez que foi bem difícil, assim, de eu desligar um professor por conta de falta de relacionamento. Uhum. Ele foi contratado para supervisionar um horário, né? Que eu colocava como supervisores de horário, ou seja, criava uma responsabilidade para eles. E ele tinha seus estagiários para cuidar. E por falta de relacionamento, eu tive que tirar essa pessoa. E ele teve dificuldade em entender isso. Uhum. Sim. Porque é um cara extremamente técnico, estudioso. Cara, não tem nem o que falar dele. Mas ali acho que foi o maior desafio que eu tive, assim, pra ter que dispensar uma pessoa. Porque o cara muito inteligente. Só que ao mesmo tempo ele não conseguia enxergar onde ele estava errando. Uhum. Mas com muita conversa ele conseguiu compreender. E isso eu achei sensacional quando ele conseguiu entender aquilo. Tipo, na minha narrativa ele conseguiu. Falei, poxa, realmente eu errei. Sim. E é Eu isso acho que é a coisa servir de mais crescimento difícil, para né, que ele. tem. Não é? Um Você. crescimento, né? Vai Exato. servir de crescimento para ele, E né? a gente se dá super bem hoje. Então. Fantástico. Mas assim, pouco que eu me lembro que eu tive que dispensar alguém. Sim. Eu tenho alguns hoje nutricionistas mentorados. Eles, diferentemente, né? E vocês pagam para eles estarem aprendendo aqui, eles me pagam para É. ensiná-los, né? Mas eu tive que demitir, digamos assim, alguns profissionais pela por realmente não estar aberto a aprender mesmo. Aprender. Então eu falei assim, ó, você está investindo em mim, eu te tô ensinando o que você precisa corrigir e melhorar e você não faz. Tá aqui, tô te ensinando. E a pessoa não quer aprender, não quer adotar realmente assim as estratégias ou, digamos, propriamente a política da empresa, Sim. as normativas da empresa, né? Não segue os princípios e valores e a visão da empresa. Aí é onde, ó, vamos suspender aqui porque Sim. não faz sentido. Acho que é um dos pontos. Eu acho que para todos os colaboradores de uma academia ou de qualquer empresa, é muito importante eles terem a percepção do que é a visão, os valores e a missão É. da academia. E acho que tendo essa clareza, se é o DNA da academia é o DNA dos clientes que eles querem atender, pois estão numa academia muito bem posicionada, clientes A, então a academia tem princípios, tem valores, tem missão, tem visão, qual atrai esse público, qual compactua com esse Exato. público. Então são visões que têm que ser similares ao próprio PJ Sim, dele, PJ dele. entendeu? A própria ele como pessoa jurídica, digamos, como empresário. Então acho que isso realmente reflete muito também, onde vejo pessoas com princípios e valores totalmente diferentes com o que a gente vê, às vezes aparece o profissional, o treinador, parece até desconexo tipo, esse cara tá meio fora do padrão do que é a Fora do padrão que academia, é. Quando né? eu recrutava as pessoas, eu já expunha exatamente como que era o trabalho dentro de uma academia em equipe. Sim, Então, você fala assim, o trabalho em equipe é aquela coisa que você realmente depende do seu parceiro, aquela coisa, não pode deixar ninguém na mão, e assim por diante. E eu sempre pontuei uma coisa chamada resiliência. Tipo assim, cara, se tiver um dia eu ter que chamar a atenção de você não chegar no dia seguinte e ficar de cara virada pra mim ou alguma coisa, você não serve pra trabalhar comigo. Você não serve pra trabalhar em equipe. Você tem que aprender a aceitar as críticas. Se você não souber fazer isso, nem entra. Então a pessoa já entrava sabendo que isso iria acontecer e como ele iria absorver aquilo. Aí é sim, com você. Não, eu estou aqui para aprender. Perfeito. É isso que a gente precisa. sim. Então, cara, isso daí já peneirava muito bem o pessoal. Uma vez o Rodolfo falou pra mim, quando eu trabalhava diretamente com ele em São Paulo,
na empresa de pós-graduação. Ele falou assim, João, teu principal diferencial não são as suas qualidades, qual você tem, que é inúmeras, mas teu principal diferencial é você escutar as críticas, você escutar o que a gente tá falando que você tá fazendo errado e no outro dia você já mudar completamente. Isso é legal. Isso é o Isso teu aí. principal diferencial, porque fez com que realmente tudo isso, independente da forma que a pessoa falava e tudo mais, a crítica da forma qual eu recebia, fez muito rápido, em um curto prazo de tempo, a minha carreira e minha evolução profissional ser muito grande. Uma crítica aqui, eu ajudei muito o Rodolfo a escrever artigos, algumas coisas assim do tipo. Minha principal defeito, eu escrevia muito mal. Muito mal. Muito mal, porque eu não tinha um hábito de O hábito leitura. de leitura. Mas não leitura, eu tinha só leitura científica. É, exatamente. A leitura no Qual geral. foi a dica que eu dou dando, João? Vai ler romance, vai ler história, Exatamente. vai ler outros livros. Exato. Você precisa aprender mais palavras Isso. para se Enriquecer, né, o seu- Enriquecer o vocabulário, né? seu enriquecer vocabulário, o né? vocabulário. E no final das contas, eu e ele éramos os diretores de uma revista científica. Sim. E a gente era colunista mensal e hoje eu escrevo super bem. Aí. Não é à toa que sou colunista de alguns blogs, finalizei a escrita de um livro, estou em grandes empresas, né, do cenário da suplementação, escrevendo artigos científicos para blogs deles, mas com uma leitura qual que trouxe o meu profissional de tipo, "Pô, caramba, esse cara sabe a técnica, sabe a teoria, só que a forma que ele fala e explica Exato. pra gente é extremamente clara, né? E isso é um diferencial propriamente do Rodolfo, né? O Rodolfo, ele sempre foi muito bom e só que sempre soube transmitir muito bem isso, né? Isso vem do próprio Valdemar e tudo mais. Isso vê como ó, os bons exemplos vão se Bons exemplos, repassando, né? né? E acredito que a escola Edilson aqui se replica dentro da Ai, academia bem muito academia. grande. Eu vejo muito, muitos profissionais que foram formados aqui, passaram por mim, né? É. Eu falo assim, não foi formado por mim, mas assim, eu, de certa forma, eu contribuí para que ele se tornasse aquilo, né? Eu tenho uma pequena parte ali, assim, isso me orgulha muito, assim, de ver esses profissionais na área, trabalhando e tudo mais, porque quando eles formavam, eu sempre gostava muito de conversar com eles a respeito de como eles iriam ingressar na área e ter paciência, ter calma, eu sei como é que é difícil. E sempre chamei de companheiros de profissão. Falei assim, cara, bem-vindo à área. Nós somos agora companheiros de profissão. Eu nunca vejo o personal, outro profissional, como concorrente meu. Exato. Nunca vi dessa forma. Inclusive, graças a Deus, assim, tipo, sempre tive bastante aluno de personal. E às vezes vinham mais procura. E eu sempre gostei de compartilhar isso com eles. Sim. Poxa, o Guilherme formou comigo, cara, um cara assim, 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 vou passar pra ele. Valdemar fez isso com você, né? Fez. Então, eu gostava de fazer isso também para as pessoas. Cara, o quanto o Rodolfo passou paciente pra mim. É, Porque em um exatamente. momento ele parou de atender, vinha, Exato, cara. ó, É. não, mas vai passar com ele e tudo mais, né? E olha que interessante. Hoje eu vejo uma dificuldade de quem indicar. Olha só. É isso aí. Porque, cara, tá complicado hoje. É, Desde que a concordo gente com voltou você. lá no Eu início, também. né? Sobre Quando o pessoal me a procura era também, a mesma coisa. digital, né? Tipo, tem um lado bom e ruim. Mas, assim, eu percebo que falta muita prática dos profissionais hoje. Sim. É. Prática. Os caras, mas não, eu leio isso, não, eu quero saber falar prática. É. Né? Então, eu vejo essa dificuldade hoje, assim, de às vezes chegar um aluno, eu não tenho horário. Você tem alguém para indicar? Eu paro e fico travado ali, pensando, pra que eu indico? Ainda mais se tiver algum problema. É, daí piorou. Eu falei assim, pra quem que eu vou passar esse aluno? Dependendo do perfil da pessoa, é difícil. É muito difícil. É Então, uma realidade nossa agora, infelizmente. infelizmente, eu acho que É. você vê isso também, né? Exato. Eu venho dessa nova geração aí, mas eu acho que né, fui abençoado aí por Deus por realmente ter bons profissionais, assim como vocês são bons profissionais que mentoraram e ensinaram muitos profissionais que são muito bons e muito capacitados hoje. E eu vejo realmente assim, por conta desses profissionais, o próprio Hirato, o próprio Rodolfo, independente se hoje nós não temos um relacionamento,
digamos, né, profissional e tudo mais, são profissionais que eu sempre levo e enalteço e agradeço por conta disso, né? Por conta de tudo que eles me ensinaram e sem poupar esforços sobre o tempo deles. Isso, O isso é tempo muito legal. deles já era na época muito valioso. Então, eu valorizo e gratifico realmente o tempo qual eles sempre se dedicaram a me ensinar, né? Então, e eu vejo isso agora como um dever social meu, um dever de levar isso exatamente isso. E se alguém para assim, João, me oriente, eu me dedico a horas, me dedico realmente o meu tempo, porque eu tive pessoas que fazem isso. E muitas vezes as pessoas têm essa questão de competitividade, de comparação, de nem me conhecerem, acredito que nem conhecerem vocês também, às vezes, esse cara lá, não sei o quê, o João. Ah, tem Sendo que muito se isso. parasse 5 minutos comigo, com certeza conversar, né? eu entregaria tudo ali, né, para essas pessoas, porque não é eu vou esconder para mim a minha metodologia ou o que eu faço, porque vão copiar e vão tirar. Não, pelo Você vai contrário, replicar o que fizeram com eu vou você, né? replicar. Exato. Exato. Então, assim, hoje, se eu sou um grande profissional, é graças a esses Graças a isso. profissionais também, é graças às críticas deles, né? É graças a essa forja qual eles fizeram comigo. E realmente muito, né? Claro, dos meus próprios erros, que daí é onde vem dos meus próprios erros eu mostrar para os outros, assim, não faça o que eu fiz. Exato. Entendeu? E, fala, João, como se não é gostoso ensinar isso Cara, para é as muito pessoas. Não é gostoso, é prazeroso. muito prazeroso, é É muito gratificante, é prazeroso. gostoso ensinar. É Exato. gratificante, exatamente Então, eu isso. vejo muitas vezes, né, até os próprios noções disso assim, pô, o João, né, o João é novo, que tal, não sei o quê, o cara deve se achar, ou, enfim, não nem virem falar comigo, ou muitas vezes me criticarem por não me É conhecer um mesmo. apontamento, Um né? apontamento, né? É. Sendo que eu falo assim, pessoal, vocês mesmos que às vezes, muitas vezes nos criticam ou criticam, eu tô de braço aberto, nós estamos de nós braço aberto estamos, para ensiná-los a serem profissionais melhores, ao que a gente possa compartilhar e trocar figurinha. Eu tenho um grupo no WhatsApp gratuito com mais de 300 nutricionistas que me perguntam o dia todo e no meu tempo livre eu tô ali para compartilhar e para eu falei assim, pessoal, é para vocês se ajudarem, Sim, claro. né? Você Então, passa muito o que eu passo também, porque a imagem que a gente passa é sério, né? Tipo assim, sim, não tem, a gente não dá acessibilidade, parece que somos inacessíveis, né? né? Exato. Eu E pelo direto contrário. as pessoas falam, nossa, eu te morri de medo de conversar com você, Edilson. Muito Mas sério. depois que eu comecei a conversar com você, puxa, não tem nada a ver. Mas é isso aí. Exato. Eu falei assim, realmente, quando eu estou trabalhando, eu tô sério, focado no meu aluno. Quer conversar? Beleza, a gente conversa numa boa. Mas, assim, questão de acessibilidade, cara, eu sempre dei liberdade para as pessoas conversarem comigo, seja quando eu era coordenador, problemas de academia, às vezes o aluno vinha, tem um problema aqui, não sei o que, vamos lá resolver. Às vezes o estagiário, tô com uma dificuldade aqui em tal coisa, vamos lá resolver. E sempre fui muito acessível, assim, né? Então, quem me conhece sabe. Eu sei que às vezes eu tenho aquela cara muito séria, assim, meio poucos amigos, mas pode me perguntar que eu sempre vou responder, cara. Essa é uma coisa Show. que É me isso dá aí. prazer, né? Igual que eu falei pra você agora, João, que é prazeroso ensinar. Fantástico, fantástico. Justo, a gente vem se encaminhando para o final do nosso episódio, mas é uma pergunta que nós sempre fazemos para os nossos convidados. Como eu mencionei no início, o objetivo desse podcast é enaltecer as pessoas que fazem parte da história da VS, os alunos, os empresários, os profissionais, mas nós gostaríamos muito de um depoimento seu do que é e o que, né, vem sendo, né, o que foi na sua vida a VS Gold na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Nossa, a VS Gold, na verdade, vi Sport Fitness Center, né? Lembra, né? Eu conheci o Começando lá. Serginho lá em 2006. Foi o ano que inaugurou a V Sport, a VS. Foi na casa do amigo nosso lá, a gente se conheceu. E eu entrei pra dar personal lá em 2007. Saí da oficina do corpo e fui pra lá. E ali foi criando-se uma amizade, eu, o Sérgio, o Guilherme, a gente criou um círculo de amizade ali. Hum, Tipo assim, não tenho o que falar, aquilo ali mudou minha vida. Tanto que o Sérgio é padrinho de casamento meu, eu sou padrinho de casamento dele. A gente criou uma relação muito forte ali de amizade. E a partir do momento que eu passei a coordenar a academia, cara, aquilo virou a chave da minha vida inteira, assim, porque as pessoas passaram a me conhecer.
Porque até então, eu sempre fui uma pessoa mais discreta, mais na minha, assim. Mas aquele desafio ali me impulsionou de uma maneira que eu nunca imaginei. Então, assim, eu só tenho a agradecer realmente a AV Sport, a oportunidade que foi me dada, né? E toda essa trajetória. Lógico que a gente se dedica 100% em tudo que a gente vai fazer, mas se eu não tivesse a AV Sport lá atrás, me dando essa oportunidade, não sei onde é que eu ia estar hoje. Mas a Fantástico. visibilidade que isso me deu foi enorme. Fantástico. Bacana. Bom, Fantástico. Edilson, Hugo Japa, ficamos muito felizes com o teu tempo, com a tua disponibilidade de estar aqui ensinando, compartilhando, né, conhecimento, a sua experiência, dando essas dicas valiosas, dicas de ouro realmente para esses novos profissionais, né? Eu acho que esse episódio se direciona muito principalmente para os instrutores Sim. que estão aí, né, iniciando a tua vida acadêmica e tua vida profissional. Agradecer, Gui, também pelo seu tempo, estar sempre aqui comigo, né, compartilhando esse podcast maravilhoso. E gostaríamos de agradecer você por estar aqui acompanhando a gente até o final. Mais um episódio maravilhoso. Então, por favor, não esqueça de... Quero agradecer a vocês, né, Oh, também pela obrigado. oportunidade. Obrigado. Foi um grande desafio aí pra vir aqui, E mas antes de finalizar, na verdade, Edilson, eu esqueci. Aonde as pessoas É. conseguem te acompanhar profissionalmente, buscar o Profissionalmente. teu trabalho, redes sociais, sabendo que você é um digital influencer aí. eu sou como é que o O cara é pessoal fala. extremamente comunicativo, Eu as sou A partir de câmeras. agora ele vai virar. Não, ele vai eu ver. acho Só que aquele vai. que o pessoal fala low profile. Mas como Mas as meu pessoas podem Instagram buscar é você? Edilson Maniche, @ Instagram lá, Edilson Aham, Maniche. perfeito. E o recado final para os profissionais aí, que eu gosto de falar muito, né? Aqueles que são formados, aqueles que vão formar. Quem vai formar ainda vai jurar isso. Quem é formado jurou e às vezes nem lembra. Mas o nosso juramento, né, da educação física, tem uma frase muito marcante ali, que diz: nós somos agentes transformadores da sociedade. Então essa é uma frase que eu guardo muito, passo muito para vocês e use isso com sabedoria. Perfeito. Pessoal, sensacional. Então não esqueçam de curtir esse episódio, deixar teu comentário aqui se você foi instruído pro Japa, compartilha aqui, né, a tua história. E não esqueça de compartilhar esse episódio com as outras pessoas, mas também não deixe de curtir e também ativar as notificações, tá? Para que você sempre receba um episódio novo aí sempre que estiver no ar, e se inscreva, tanto no YouTube quanto no Spotify. Obrigado, pessoal. Esse papo foi muito bacana, esse papo foi maravilhoso e esse papo foi Gold. Até a próxima. Até.